Se todos os pastores de Itaúna subissem ao monte uma vez por semana ou 2 vezes por semana, todos, sem orar pela igreja dele, gente, vamos jejuar pela cidade. Não importa se vai começar na sua ou na minha, vamos orar para Deus fazer o avivamento. Só imagina o que acontece. Olá, pessoal, que a paz esteja com todos. Nós estamos começando mais um programa. Pode ser que esse podcast, para poder alcançar o teu coração com verdades, com palavras que vão ser úteis, não somente para aquilo que você pode receber como uma informação atualizada, uma informação nova, mas para que você também receba uma palavra de Deus para o teu coração. Então, fique com a gente aí. Já te convido, para você que está nos acompanhando agora nesse podcast, você se inscrever no nosso canal aqui, no Pode Ser Que. Você, além de se inscrever, você também acionar, né, o sininho aí para poder receber as nossas notificações logo quando a gente colocar no ar aí tanto outros podcasts quanto também algumas outras informações, algum corte que a gente possa estar colocando e você está por dentro aí, ok? Que Deus abençoe a tua vida. O nosso propósito com esse podcast é levar até você uma palavra que venha libertar o teu coração, trazer conhecimento à tua mente e também te dar direção nessa vida. E hoje nós estamos começando aqui e o nosso podcast tem um convidado especial para poder falar contigo e vai falar muita coisa aqui, muita coisa especial sobre avivamento, esse tema tão poderoso. Muita gente fala muita coisa, mas será que muita coisa que fala a gente ouve por aí? Será onde está o fundamento disso? Então nós vamos estar colocando aqui algumas coisas muito interessantes, algumas coisas meio polêmicas também, para não deixar de falar alguma coisa um pouco mais aguçada, mas tudo baseado naquilo que nós cremos que é a palavra da verdade. Então fique aí com a nossa vinheta de início do nosso podcast e daqui a pouco nós estamos voltando com o nosso convidado especial para hoje. Deus abençoe, vamos lá! Fala pessoal, sejam bem-vindos, Deus abençoe grandemente mais uma vez. Estou aqui com o meu convidado especial de hoje, porque conheci ele agora, né? Agora, há 20 anos atrás. Meu Deus. Está aqui o meu amigo, meu irmão, Luciano França. Deus abençoe, Lu. Amém. Grandemente. Vocês vão me ouvir falando muito, Lu, mas é por causa da intimidade, viu, gente? Fala assim por causa da intimidade, zoeira, né? Mas o nosso propósito aquilo é poder falar daquilo que nós cremos. Eu tenho certeza que vai enriquecer Amém. Muito o coração das pessoas só vindo aqui hoje. Que Deus abençoe grandemente. Já oramos antes de começar o podcast, então fica à vontade. E eu tenho certeza que aqui que você for falar aqui, que a gente vai conversar aqui, vai impactar muito o coração de muitas pessoas. Então seja bem-vindo, seja bem-vindo, né? Dá um bom dia, boa tarde, boa noite, porque aí não sabe que hora que a pessoa vai estar assistindo. Olá, pessoal. Deus abençoe a todos vocês aí, vocês que estão vendo aí. Algo sobrenatural nós cremos que vai acontecer. Nós cremos que Deus vai falar poderosamente com você. Eu quero mandar um abraço para todos vocês e todos os pastores por este Brasil aí que está nos assistindo agora. Ó, vai ser interessante. Fica ligado porque vai ser forte. É isso aí. Bom que o Lu já está mais familiarizado com as câmeras, então ele já está, né, conduzindo de uma forma mais tranquila, né? Está acostumado, virou conferencista internacional, intermunicipal, agora daqui uns dias internacional, né, Lu? Se Deus quiser, amém. Em nome. Tem promessa para isso, né? É verdade. Ô, Lu, mais uma vez, seja bem-vindo, prazer amém. Muito grande. Eu sei que nós estamos pegando dos seus intervalos aqui na nossa cidade, né, Itaúna City, capital do avivamento. Porque eu sei que você tem rodado muito, né, muitos lugares, graças a Deus por isso. Deus virou essa chave, glória daqui a pouco nós vamos falar um pouco também amém. Sobre isso. Mas muita gente pode estar assistindo a gente agora que ainda não te conhece, não sabe, né, a sua origem, como que você conheceu a Jesus, ou como você chegou até onde você está hoje, e o que tem acontecido nesse tempo. E eu sei que você carrega algo muito de Deus. A gente sabe disso, a gente confia nisso amém. E vê isso na sua vida. Mas como é que foi um pouco dessa sua origem? Você está com quantos anos hoje, Lu? Hoje eu estou com... Vou fazer 42, né? Eu comecei com a pergunta sem falar nada, porque eu sei que tem dificuldade para falar, gente, mas agora quebrou. Quebrou, graças a Deus. 40 e... Quantos? 49? Não, ainda não. 42 anos. 42. Bacana. Ô, Lu, você nasceu
Itaúna, né? Itaúna, isso. Itaúna mesmo. Melhor cidade do Brasil. E aí, no caso, quando você morou um tempo fora, você nasceu aqui, porém você morou em outra cidade, Mateus Leme, Mateus né? Leme. E como é que foi esse caminho? Você sempre teve uma infância com uma criança normal mesmo, tal, depois da sua adolescência, que eu sei que você conheceu Jesus, mas fala um pouco assim, né, um pouco dessa fase sua, assim, para a gente entender a realidade. Ó, a gente vai começar forte. Até eu quero até me segurar para não emocionar, porque é muito forte. Olha, eu tive uma vida... Eu fiz muita bagunça, como muitas pessoas fazem, muitas coisas erradas. Eu só não fui viciado em cigarro, esses negócios, bebidas, nada disso, né? Mas eu já pulei cemitério, já quebrei catatumba de cemitério. Só para você ter noção como que era o Luciano, viu? Imagina, só para você ter ideia. Cena. Imagina a cena. E pregaram para mim, rasguei a Bíblia. Já cheguei a rasgar a Bíblia, falei que não acreditava. O que você sentiu na hora que te entregaram a Bíblia, assim, que você rasgou? Eu peguei a Bíblia, me deu uma aire assim, eu não vou para a igreja. Meu negócio era rock and roll mesmo, né? Era essas bandas pesadas. Mas isso foi desde criança, Lu? Você vem de uma família de quantas pessoas? Eu vim de uma família simples de seis irmãos. Uhum. E eu era bem novo. Eu lembro que eu converti com 16 anos. Sim. Eu fui bem novo. De 10 para 15 anos foi só bagunça, né? Achou que ia ser jogador profissional? Isso, interessante. Eu não ia falar isso, gente, mas eu toco em algumas coisas aqui que Quando a gente conhece o Caboclo, a gente já sabe um pouco da história, a gente cutuca. Eu jogava muita bola. E eu jogava num time, na época, chamava Remo, de Mateus Leme. E, inclusive, uma vez, vocês vão rir aí, que é interessante isso. Uma vez o Cruzeiro veio jogar contra a gente, o time era bom mesmo. Aí o Silvério. Manda um abraço pro Silvério. Um abraço aí, Silvério. Aí, junto com a turma lá, caça uma aí que nós invade aí. Nós começamos a jogar, nós vencemos o Cruzeiro. Eu fiz os 2 gols, sofri um pênalti. Mas era o Cruzeiro? O Cruzeiro mesmo. Na hora que sofreu um pênalti, o que aconteceu? Ele já tinha combinado comigo, que era para me caçar uma briga, a turma ia invadir. Você quis ideia. Nessa hora que eu sofri o pênalti, eu virei pro goleiro, mas eu dei um pontapé no goleiro. Me expulsaram. Interessante que, mesmo assim, o Cruzeiro, ele quis me levar para fazer um teste, queria que eu fosse jogador. E no dia, isso aqui é muito forte, eu sinto muita presença, é muito forte que eu vou contar aqui agora. Eu andava com uma turma que, por questão de ética, eu não vou falar o que a turma fazia, não posso, né? E um dia nós estávamos numa pracinha do cemitério, e estava aquela roda grande, aí eu virei para eles, assim, era mais de meia-noite, já estava nas zoeiras, fazendo zoeira. Eu falei assim, eu vou ser crente a partir de hoje, porque os crentes é feliz e eu não sou. Do nada, assim. Você estava falando do futebol, no caso do futebol, você foi, mas não deu certo o ser jogador. Não, uns dias antes que eu estava indo, que aconteceu isso, antes que eu estava indo. Aí eu fui para minha casa, eu dormi, tive um sonho com a igreja, do jeito que eu sonhei aconteceu. Até a música Consagração da Aline Barros, que foi a que me marcou, estava num sonho, eu nunca tinha ouvido essa música, e nem a Aline Barros. No dia que eu aceitei Jesus, estava cantando essa música na igreja. Do jeito que eu sonhei aconteceu. Eu aceitei a Jesus e não fui mais para fazer o teste, não fui mais, só Deus sabe o que ia acontecer no futuro, não fui mais. O interessante é que quando eu converti, a minha mãe tinha uma perna apodrecida, ela ia amputar as 2 pernas. E a gente, por ser vindo de uma família simples, eu arrumava carro para levar minha mãe para a igreja. Eu estava tão no primeiro amor que ainda eu mantenho isso hoje. Eu virava para ela e falava assim, interessante, gente, ela estava marcada para amputar as 2 pernas. E eu falava assim, não, você não vai amputar as 2 pernas, Jesus vai te curar. E o interessante é que fui levando ela para a igreja um dia, um pastor pregando, lá de São Paulo, ele apontou o dedo para mim e falou assim, olha, Deus tem um projeto na sua vida, Deus tem uma obra para a sua vida, Deus está te chamando a partir de hoje. E nesse dia, a minha mãe foi curada. Maravilha. Foi curada. Aí, só para entrar no assunto, eu vou voltar. Não, pode, fica à vontade. E o primeiro livro de avivamento foi minha mãe que me deu, Heróis da Fé. Charles Finney, John Wesley, Smithfield, essa galera toda do fogo, aí, quem estuda sabe quem são essa turma. Eu me apaixonei por essa turma e eu falei assim, eu quero viver o que essa turma viveu. Nem que seja um pouco, eu quero fazer o que essa turma fez, e quero ver acontecer. E dali para frente começou essa caminhada com Jesus.
E isso já tem quantos anos de convertido já? Ô, pastor, eu não conto, mas tem mais de 20 anos, bem mais. Não, tem mais. Você está com muito quantos mais. anos? 42. Você estava com 16? Eu sou ruim de matemática, faz as contas aí que vocês vão saber. Mas aqui... Meu Deus. É bom ser sincero, né? A questão é a seguinte. Nesse tempo que você se converteu, você sonhou com a igreja aí, que isso é uma coisa interessante, né? Do nada, assim, você deitou num dia... Nesse dia que você falou que ia para a igreja, ou você já tinha sonhado antes? Não, foi nesse dia. Foi nesse dia que eu falei assim, hoje eu vou para a igreja. Os crentes é feliz, eu não sou. Eu sonhei com a igreja e no outro dia eu cheguei perto do meu primo, falei assim, me leva na igreja. Um primo que mora em Matheus Leme. Me leva na igreja, eu estou sentindo ir na igreja. Nesse dia eu aceitei Jesus como Salvador. E aí você foi, na época, foi qual igreja que você foi? Quadrangular. É mesmo? Bacana. Quadrangular. E no caso aí, Lu, você viu realmente se o povo é feliz? Nossa, demais. Gente, a gente passa por provação até alegre, porque, na verdade, nós, por ter o Espírito Santo, quando a gente passa por uma prova, a gente sente paz dentro da gente, alegria, a certeza que aquilo ali vai passar. Amém. Você teve essa experiência, depois disso, como é que foi seus primeiros passos assim, na fé? Você foi para a igreja, mas já foi se envolvendo com alguma coisa? Se comprometeu assim, já rápido? Batizou rápido também? Como é que foi essa... O seguinte, eu, quando eu fui batizar, eu batizei não largando muitas coisas ainda, que eram as bandas de rock. Você gostava de escutar ainda? Escutava ainda. Mas teve um dia que comecei a ler o livro, comecei a ler a Bíblia, e isso começou a mover meu coração. Eu mesmo peguei e quebrei. Falei, não, a partir de hoje eu vou ouvir só música evangélica. Só música cristã. Só música cristã. E naquele dia em diante eu comecei a buscar a Deus, comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu vi as pessoas, gente, sendo batizadas com o Espírito Santo, e eu falava, mas por que eu não sou batizado? Por que eu não? Eu cheguei perto de uma senhora que partiu para Jesus. Essa aí é uma benção, essa mulher de Matheus Leme. Essa aí marcou se alguém de Matheus não está assistindo, você sabe disso. Pensa numa mulher idosa, cheia de fé, mulher de Deus. Ela virou para mim um dia e falou comigo assim, você vai ser batizado com o Espírito Santo e no monte. E nós subimos um monte. Na época era mais de 100 pessoas, 50 pessoas que iam para o monte. É uma coisa engraçada, mas aconteceu de fato. Tinha um buraco bem grande no monte. Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu comecei a pular, falando nisso, caí dentro do buraco, gente. Interessante, não aconteceu nada, eu só levantei sujo. Mas, assim, foi uma experiência que marcou. Foi uma experiência que marcou. E o que ela falou aconteceu. E no dia no monte, Deus dessa época, Deus usou um profeta. Eu vou te usar muito. Eu vou fazer você percorrer os 4 cantos dessa terra. Eu não esqueci essa palavra, começou nesse dia. E daí eu fiquei empolgado. Eu comecei a ver a pastora que me batizou na época, e ela tinha pegada para isso de avivamento. Eu nasci nesse berço de avivamento. Dá um abraço para ela, eu sei quem a pastora Manuelina, um abraço aí. Pastor Eli. O pastor Eli. Então, o pastor Eli era mais aqueles mestres, mas a Manuelina já era mais aquele fogo. Eu já comecei a ficar apaixonado pelo avivamento. Falei, meu Deus, o que é isso? Que mulher usada, e ainda é usada por Deus. Sim, sim. Que mulher usada por Deus, eu quero isso na minha vida. E eu comecei a jejuar, comecei a orar. E comecei a ler o livro do avivamento. E um dia eu li a história do Charles Finney. Perdão, gente, Jonathan Edwards, perdão. Eu falei, Deus, eu quero que esse homem aconteça com esse homem. Aí um dia eu falei assim, eu estudei que ele orou a noite inteira, jejuou o dia inteiro. Eu falei, Deus, eu vou fazer isso, eu quero ver isso acontecer. E eu orei a noite inteira, jejuei o dia inteiro. Eu fui pregar à noite. Mas nasceu essa vontade de pregar quando, Lu? Nasceu essa vontade de pregar quando eu vi minha mãe curada e esse pastor sendo usado por Deus. E isso nasceu no meu coração. Mas depois de quanto tempo de convertido você há? Depois de um ano. Porque com 16 anos a minha família colocou eu como de maior e eu passei pela convenção da Igreja Quadrangular. Ah, tá, você já fez o ITQ? Já fiz o ITQ, com 16 anos. E depois você já foi emancipou você. Isso. E você já foi para o ITQ. E o interessante, pastor, que nesse dia que eu li essa biografia do Jonathan Edwards, aconteceu tudo. Eu vi gente caindo batizada com o Espírito Santo. Eu vi gente batizada, gente chorando, gente assim, pulando. Aquele mover, gente. Sabe aquele mover? Eu tenho pouco falar isso. Aquele mover do primeiro amor, que lá para frente não vamos falar isso, que hoje em dia Deus precisa restaurar isso na igreja. Ele na verdade, assim, né?
Ele nunca deixou a gente sem ele, a gente que perdeu, né? E eu já estou sentindo Deus isso aqui. Eu sou assim, viu, pessoal? Já me conhecem alguns aí. Já estou sentindo Deus aqui. E foi tão interessante. Coloquei até uma musiquinha aqui. Acho que esse fundo já está me empolgando mais ainda. Eu fiz proposital. Gente, gente sendo curada de câncer. Eu fiquei chocado com isso. Gente, quando eu vi aquilo pela primeira vez, a primeira coisa que eu falei, funciona. Eu quero ser igual a eles. Aí eu comecei a estudar o avivamento. E comecei, não parei mais. E eu só recebendo profecias. Eu vou te levar às nações. Teve profecia que eu vou te levar às nações. E teve uma profecia que cumpriu, foi agora. Levou anos para cumprir. Sim. Deus falou comigo assim, ó, eu vou te levar para o Brasil inteiro. E eu estava pregando no estado de Maceió. Um abraço para todo mundo que eu sei que vai estar assistindo aí. Eu estava na igreja, e já tinha acontecido, viu? Estava na igreja do pastor João Luiz. E eu estava, gente, foi interessante, eu estava num altar pregando, subiu uma mulher no altar, ela pegou a minha mão, ela corria de um lado para o outro comigo. Aonde eu fui ver que era Deus, foi quando ela começou a falar no meu ouvido, através de Deus, eu te prometi, eu estou fazendo. Amém. Você não me pediu, e assim como eu ando com você, você vai andar por esses ares do Brasil. Glória a Deus. De repente, assim, foi de repente, a hora que eu vi já tinha acontecido. Aí a sua caminhada, você começou lá auxiliando a pastora, Isso. pastora Eli, pastora Manuelina, e depois daquilo ali você já foi para outros lugares. Sim. Você foi pastorear em outros lugares, auxiliar em outros lugares. Aí você voltou para Itaúna? Ou você veio para Itaúna, na verdade? Na verdade, eu morava em Mateus Lema, mas não saía de Itaúna. Era aquele, um dia. Para quem não sabe, Itaúna e Mateus Lema, questão de 20 quilômetros de diferença, de distância, não sei. Aproximadamente 15 a 20. Inclusive, gente, eu vou pegar esse pastor aqui agora, porque é o seguinte, esse dia eu pensei, eles nem você sabe. Falei para minha esposa o seguinte, é muito forte, eu vou até emocionar aqui. Não, então espera um pouquinho, vamos chegar porque, nessa parte. Faz parte do que eu vou falar aqui, porque senão vai lá. Vai lá então. Um dia, tá, em São Paulo mesmo, até o pastor Tiago vai estar assistindo também, e estava na igreja dele, um dia... Eu até falei com o Mike também, o Mike é amigo da gente, o Mike Arcanjo. Vai vir aqui também, Mike. Eu sentei e falei assim, parece que eu estou sonhando, não é verdade o que está acontecendo. Mas um dia eu comecei a pensar assim, por quê? Se não fosse, eu não vou contar o que aconteceu, teve uma luta muito grande, então, se não fosse aquele dia que o senhor foi em Mateus Leme, isso não estaria acontecendo hoje. Amém. Deus sabe o que faz. Amém. Porque já... Pela luta que a gente passou, eu não... Depois, no privado, eu posso falar alguma coisa. Mas não é como coisa grave, não, viu, Jeff? Fica tranquilo, não é coisa assim. Uma fase difícil que ele passou. Isso. Quis desistir de tudo. E tinha que desistir, como todo mundo. Aí foi o pastor, apareceu lá. Só que dentro dessa fase, né, foi algo assim... Até chegar nessa fase, você teve várias situações, né? Você foi pastor auxiliar aqui na cidade, com outros pastores. Isso. Aí depois você voltou, você ficou em Mateus Leme também um bom tempo. Isso. Né? E dentro dessa época que você ficou em Mateus Leme, teve outros pastores que foram pastor seu e tal. E eu lembro assim que quando eu fui começar a congregação na época, né, aqui da Quadrangular Lourdes, que nós estamos aqui no estúdio da igreja, eu lembro que assim, falei com meu pai é o pretendente na época, e aí eu falei, pai, eu estou querendo começar um culto de libertação. Eu faço, mas eu sempre tive essa cabeça de voltar as ações em cima das pessoas que Deus coloca sobre elas uma unção específica. Eu sempre acreditei nos 5 ministérios. Glória a Deus. Sempre acreditei. Isso é forte. Ó. E aí, eu falei assim, eu sei de uma pessoa, porque a gente era amigo. É verdade. Já, assim, o quê? Já tinha um bom tempo que a gente encontrou, antes de ser pastores, nós encontramos no retiro. Exatamente. Eu lembro do Lu, gente, no acampamento que a gente foi fazer. Pelo amor de Deus. No acampamento que a gente fazia, porque Mateus Leme pertencia a Itaúna, região de Itaúna, a gente fazia acampamento junto. E foi um mover de Deus muito grande. Era assim, estrutura zero, né, Lu? É verdade. Era uma cabaninha lá, um lugar muito, muito simples mesmo e tal. E a gente dormia num lugar assim que era quase que 1 quilômetro de distância. E a gente ia para a cabaninha onde que fazia o acampamento, ficava lá a manhã toda, de tarde a gente brincava na piscina que tinha lá no sítio do irmão lá perto, e depois voltava à noite, né?
E eu lembro que eu te conheci nesse lugar, Verdade. no acampamento da região, na época de jovens. E aí, dali a gente se conectou mesmo, a amizade, o vínculo, o desejo sempre foi muito E parecido. eu sempre falava, você não vai lembrar disso, um dia nós vamos trabalhar junto. Eu lembro, Eu falava isso era direto. eu lembro. Um dia nós vamos E trabalhar aí, eu lembro que assim, sempre era um ambiente muito simples, né, que a gente vivia. Nós era um fogo, uma glória. Mas era uma intensidade Você tá- muito grande. meu Não Deus. que Deus só move ambientes, mas é verdade. por causa da simplicidade que estava no coração, que eu acredito que era isso, que fazia. Poderia ser num lugar mais luxuoso. Se tivesse simplicidade, Deus também Isso, agiria. verdade. E aí, cara, com isso eu lembro que você veio, aí depois assim, não se encontrava direto, mas a gente sempre tinha um jeito, algum evento e tal. E aí você veio. Eu lembro que passou esse tempo todo, só contextualizando aqui, para você depois conduzir, que eu sei que vai falar mais. E aí a gente foi. Eu lembro que nessa época que eu fui pastorear, que esse ano, hoje 2024, fez 13 anos, né? Que eu estou à frente da congregação e depois transformou a igreja. Hoje nós estamos com uma sede regional, né? Glória a Deus. E aí, interessante foi que eu falei assim, vou fazer isso. Aí eu lembro, é uma coisa, eu preciso te falar isso, porque eu sei que isso vai falar com muita gente. E é um momento também para você, pastor, acreditar mais nas pessoas. Glória a Deus. Porque o Lu, ele era um touro indomável. E eu lembro que ele ficou muito decepcionado com muitas situações que ele viveu. E aí, nisso, ele saiu. Depois, eu fui encontrar o Luciano nessa época. Ele estava numa comunidade, num bairro Isso. de Joatuba, pastoreando um povo. Que eu fui até no acampamento, depois você me chamou. E eu falei assim, Lu, cara, eu lembro que você não tinha dinheiro nem para pagar aluguel desse lugar. É, verdade. E tinha gente, Tinha, mas não tinha recurso nenhum. Isso. E eu lembro que, assim, eu falei, não. Aí, o dia que eu falei com meu pai, eu preciso de colocar alguém e tal, e eu só me via o Luciano. Aí eu tô passando na rua, E contra. eu vejo o Luciano, eu falei, entra nesse carro que agora você até assustou, você lembra? Entrou dentro do carro, e aí, na hora que entrou, eu falei, cara, Deus tem colocado no meu coração isso, vamos embora? Aí ele, vamos embora. Foi forte. E aí era sexta-feira, né, que era o culto que a gente fazia, que você conduzia. Aí você vinha toda sexta e voltava, né? Até que depois dessa fase, graças a Deus que aconteceu, apesar de ter sido difícil, Isso. graças a Deus aconteceu, vamos falar assim. As decepções a gente tem que agradecer a Deus. É verdade. Não são desertos que provam a gente. E eu lembro que você decidiu vir para Itaúna mesmo, mandar um abraço para sua tia, né, que Verdade. te recepcionou, seu Nossa, primo lá, o é Reinaldo. verdade. Que te recepcionou, deixou, né, você morar lá. A gente falou assim, vamos trabalhar junto. E a gente começou a fazer. A gente tinha as ideias, né, Lu? É muita experiência nós teve, hein, pastor? Fazer E continua tendo. as campanhas. Eu não sei se pode falar aqui, mas eu não vou. A gente tem que pegar bem leve, pessoal, porque tem coisa que é muito forte mesmo. Sim. E hoje em dia, do jeito que as coisas estão andando, você tem que ter que maneirar e vigiar o que você faz. Mas o trabalho de libertação não é tão forte, né, pastor? Você que não crê no sobrenatural, não sei como você vai entender isso. Nós via pessoas flutuar. Gente, isso é interessante. É tanta experiência que nós tivemos com Deus, pessoas flutuar. Uma das coisas que a gente teve, assim, que marcou muito, eu creio que te marcou também, que a gente estava indo embora. Eu estava indo te levar num dia de manhã, assim, não sei, tinha saído da igreja. Aí eu falei, Lu, cara, vamos pedir Deus direção para a gente começar um projeto aqui, uma campanha e tal. Aí na hora que eu estava dentro do carro e estava chegando perto da Avenida São João, eu lembro como se fosse hoje. Aí eu falei, Lu, já sei, vê algo aqui. Eu creio que é de Deus. Porque a gente andava nessa dimensão, né? Isso. Muito ligado. E aí eu falei assim, o velório do passado. Aí eu sei nossa, que é isso? Gostei. Cara, eu fui muito forte. Nossa, Deus. Você lembra? Lembra essa aí, nossa. Aí eu lembro que nessa campanha, cara, a gente, assim, a congregação era pequenininha, né? O lugar era 90 metros quadrados. Eu lembro que ali Deus movia de uma forma muito grande. Nossa, meu Deus. Tinha dia que dava quase 100 pessoas, só num lugar pequenininho. A gente tinha que deixar as portas abertas. E aí a gente fez essa campanha, né? Velório do passado. Não, essa foi a gente muito. entrou com
com um caixão dentro da igreja. O pessoal não assusta. Meu Deus. É polêmico. Para quem é religioso não entende, não, mas não tem problema não. A gente entrava com um caixão, né? E aí os diáconos entravam com o caixão com aquela marcha fúnebre. Meu Deus. E aí chegou lá, colocava no altar o caixão. Aí tal, que trem tudo, e aí de repente, aí você começava, né, a ministração, aí a gente abria a tampa, tinha um monte de coisa lá que representava o que era o que era o presente de muitas pessoas, mas que a gente iria fazer o velório desse passado, que já se tornaria esse presente, mas que se tornaria o passado da pessoa. E eu lembro que lá dentro desse caixão, a gente colocou vela, né? Vela preta, corda, língua de boi, revólver. Eu peguei um revólver emprestado com um policial amigo meu, revólver de brinquedo, viu, gente? Mas a réplica perfeita. Eu colocava a língua de boi, você lembra? Lembro, nossa. Deus. Quem falava demais, né? O linguarudo. A língua desse tamanho. Fui colocando uma réplica, não era, né? Mas só com o nome, assim, revistas, né? De pornografia. E eu lembro que foi colocando, Deus foi dando direção. Não sei se foram 4 semanas que a gente foi fazendo. 4 semanas. Gente, mas eu lembro, assim, que foi algo tão poderoso. Não, foi forte demais. Tão poderoso. Sabe o que me marcou? Foi aquele irmão que até a gente conhece ele até hoje, o Elcim. Nossa, forte. Que você pegou aquela corda e falando assim, de repente chegou ali e falou assim, pega a corda aqui, ele balançou a cabeça. Pode pegar. Aí ele não, e o olho dele começou a encher de lágrimas, falou assim, sabe por que você não quer pegar? Eu lembro direitinho que você fala com ele. É porque você já tentou isso 3 vezes. Né? Foi forte, nossa. E aí ele quebrou ali e Deus começou a mover, que a menina com revólver, você lembra? Nossa. Você colocou o revólver na mão dela assim, você já tentou isso uma vez, né? Aí ela disparou, chorar e tal. Foi um mover de Deus muito forte. Gente, é tremendo isso, maravilhoso. E aí, assim, eu sei que... Aí começamos a congregação, depois se transformou em igreja, né? E agora em fevereiro fez 13 anos. E sempre trabalhando, e aí continuei. Hoje, o interessante é que muitas coisas aconteciam. Nós já vimos coisas demais, milagres demais, revelações, Deus revelar enfermidades às pessoas sendo curadas de câncer. Uma vez, olha só, o que eu não esqueço, já estava aqui na igreja. Nós fizemos uma campanha para entregar o óleo. Isso me marcou. Tinha uma mulher, ela não era evangélica, e a gente ama todos aqui, nosso Deus. O que conversa, muitas pessoas que não são evangélicas conversam comigo. E ela tinha um caroço, um peito, um seio. Você lembra disso? Antes de sair de casa, o caroço estava lá. E ela pegou o óleo aqui na igreja, pegou o óleo, ungiu o óleo. Ungiu o seio. E ungiu o seio, isso. Ela voltou. Quando ela voltou para a casa dela, ela foi tirar a roupa para olhar, cadê o caroço? Tinha desaparecido. Uma cura. Era milagre um atrás do outro. Lembrando que aqui na igreja continua essa unção. Verdade. Porque, na verdade, muitas pessoas, ela começam com a unção, mas o problema não é começar. É continuar, né? O problema é continuar, o problema é manter isso. Domingo agora. Domingo? Não, foi sexta-feira no Fireball. Isto, meu Deus. Um jovem largou as muletas aqui, abrindo o culto, chegou perto de mim, eu estou com uma sede de Deus, eu preciso de ajuda. Ele chama Túlio, não é isso? É o Tulinho. É o Túlio. Gente, o menino teve uma época que se desviou, agora voltou com sede total, e a gente vê que tem uma unção na vida dele. Nossa, muito forte. E o menino com as 2 muletas sendo curado, abriu o culto aqui. Eu vou contar o testemunho que aconteceu domingo agora. O senhor não deu para vir na igreja? Uma pessoa entrou em contato comigo através da Nayane. Ela parou a Nayane na rua. Mandar um abraço, Nayane. Abraço aí, viu, Nayane? Esposa do pastor Mike. Esposa do pastor Mike. A sua esposa estava no culto. E tinha uma mulher que estava, não sei se é o namorado ou o marido, e ela estava com uma enfermidade. E quando ela contou para mim, eu lembrei disso. Eu falei com a pastora Cláudia assim, coloca a mão no corpo dela que Jesus está curando ela agora. Ela encontrou com a Nayane toda assim, impactada. Nayane, quando ele pediu e a pastora colocou a mão, parece que foi a mesma coisa de ter tirado com a mão, a enfermidade sumiu, não tem mais nada. Glória a Deus. Aconteceu domingo. Pessoal, isso é muito importante o que nós estamos vendo acontecer aqui. E voltando só um pouquinho aqui,
E o que eu estou vendo acontecer assim, no Brasil hoje, pastor, eu vejo literalmente, em Capela Lagoas, Deus levantou uma paralítica. São Paulo, recente agora, a mulher largou o andador, voltou a andar. Pessoas largando muletas. E o que eu mais ouço por este Brasil aí, tem muitos pastores que estão aí, já até comentou isso comigo, eu ouvi de um pastor que é um dos presidentes do estado de São Paulo. Superintendente, né? Superintendente. Ele virou e falou comigo assim, olha, você não vê isso mais, em geral. Isso se perdeu no meio da igreja. Nós precisamos trazer isso de volta. Sim. Isso é muito importante, porque nós que cremos em Jesus, sabemos e carregamos essa unção, e falamos que Ele é o Deus do sobrenatural, nós carregamos uma herança de sinais e maravilhas. E ao longo do tempo, quer ver uma coisa? Vai impactar você, eu vou ter que falar aqui. Eu estava numa igreja, o pastor Tiago está vendo aí, ele não foi com ele, graças a Deus, né, pastor? E ele vai até lembrar disso. Foi ele ficou chocado com isso. Manifestou um demônio na igreja. E no dia... Graças a Deus. Graças a Deus. E uma pessoa foi curada. Mas um pastor, vou falar pastor, um pastor, que a gente tem muitos pastores que precisam ser avivados por Deus, essa é a verdade. Sim. Um pastor virou e falou assim, ó... Todo mundo está passivo de acostumar com as coisas que faz. E o pastor virou, pastor, e falou assim, ó, há muitos anos eu não sabia que era um demônio manifestando numa igreja. Há muitos anos eu não via isso aqui. Imagina um pastor falar isso. Agora imagina pessoas de igrejas falar assim, ó, há tantos anos eu não senti o que eu senti aqui. Sabe por que as pessoas falam isso? Porque um dia teve. Isso. Porque um dia teve. Porque um dia elas viveram isso. A pergunta que eu fiz numa igreja, eu quero fazer para todos vocês. E aonde está isso hoje? Continua. Não é Deus que mudou, nós mudamos o coração. Nós deixamos de buscar. Nós deixamos de desejar isso. O pastor Toninho de Piracicaba falou uma frase que marcou minha vida. Sabe por que os milagres sumiram? E glória a Deus pela sua vida. É porque a igreja parou de dar ênfase a eles. É. Isso me arrebentou isso que ele falou. Quando você dá ênfase a uma coisa, aquilo acontece. Lu, dentro desse tempo, essa fase que você passou, voltando só um pouco para a gente entender, teve aquela vontade de parar com tudo. Mesmo tendo palavra de Deus, mesmo você tendo uma direção de Deus, profecia de Deus, deu vontade de parar. E aí você voltou com o gás todo e tal. E aí passou um momento, assim, foi conduzindo, né, tudo e tal. E aí veio a pandemia. Nossa, meu Deus. Eu lembro que, assim, nessa época, você conheceu uma pessoa. A Alessandra, mulher de Deus, mora na Flórida. Não, teve todas essas experiências que você conseguiu, assim, conexão, né? Essa aí vai ser forte. Pastores de referência e tudo, homens de Deus no Brasil todo e fora do Brasil também. Mas eu quero falar primeiro de uma fase. Nossa. Que você conheceu uma pessoa, que você depois foi morar lá, em Campo Belo. Que eu vou falar primeiro aqui, né? Depois a gente conta os milagres. Aí você conheceu sua esposa. Na verdade, você conheceu... Conheci lá. Começou a namorar e tal. Aí você foi para Campo Belo, mandar um abraço aqui pro pastor Luiz Libério, pro Patrick também, pro seu sogro. Pastor Divino. Pastor Divino. Deus abençoe a vida de vocês. E ali você ficou um tempo auxiliando um pastor na época, né? Sim. E aí conheceu, passou pouco tempo, voltou para Itaúna e voltou e casou. Resumindo, casou. Só que nesse intervalo da pandemia, nossa, né, que Deus foi movendo as coisas mesmo. Você casou com a Luana, quero mandar um abraço para a Luana, todo mundo falei o nome dela. Deus abençoe, Luana, sua vida tremendamente, é uma bênção de Deus. Deus abençoe. E aí, eu lembro de um dia que a gente estava fazendo um culto aqui. Não sei se era sexta-feira da Paixão. Era uma sexta-feira, você fez que era sexta-feira forte, você fazia? Sim. Aí a gente chamou uma pastora aqui, muito de Deus também. Nossa, ai Jesus, ei pai. Pastora Alzeni. Alzeni Remígio. E eu lembro que ela falou algo também muito de Deus, quero mandar um abraço para ela também aqui. Pastora Alzeni, o marido dela também, o Nido.
Eu lembro que ela falou que Deus estava colocando algo nos seus lábios, né? Foi uma coisa. Ela falou que Deus estava me dando uma colher. E faz parte disso, que eu ia levar essa colher para muitos lugares. E até falou para ajudar as pessoas a comer. Tinha gente que não ia querer, mas que era para mim continuar. Show de bola. Aí é interessante que ela falou que Deus ia me dar visões, ia me dar novos olhares pela palavra. Isso foi uma das olhares coisas da palavra. Que me marcou na hora. Eu lembro que eu estava na técnica aqui, que eu estava operando o som aqui com o pessoal. Eu lembro que eu fiquei aqui chorando aqui em cima, vendo o que Deus estava fazendo. E aí veio a pandemia, parando tudo. Meu Deus. Você começou a fazer lives com um monte de gente. Sérgio Lopes, com aquele pessoal do antigo lá de canção também, esqueci que agora. O Logos também eu o fiz grupo por causa do Logos. pessoal, né? O Logos. Eu lembro que você fez Carlinhos Félix. Carlinhos Félix, com Nando, não, como é que é? Nani Azevedo? Não, Nani Azevedo. Eu fiz com o Robert Liardon. Robert Liardon. Nós vamos comentar sobre a pandemia. Com Que Dan é Duque. forte. Dan Duque. Você foi fazendo com aquele pastor da Argentina. E um com o pastor lá, aquele do Bill Johnson, eu esqueci o nome dele, eu esqueci aqui. Sim, agora. um novinho, eu lembro dele também. Que foi usado por Deus para revelar até suas filhas com você. Isso, as palavras que ele liberou mesmo. E eu lembro que assim, a coisa começou a desatar ali. E aí, posteriormente, começou a vir convite. Porque você já pregava já na região aqui, com pastores e tal. Mas aí depois a coisa começou a virar uma chave. Nossa, foi forte. E eu vi aquilo acontecendo. E a gente ficava assim, meu Deus, né? Deus está desatando coisas aqui. E aconteceu. Eu queria que você desse uma pequena palavra para quem tem palavras sobre isso. Não, agora, essa vai ser a melhor parte. Vai ter muitas coisas boas aqui, mas essa para mim é a melhor. Porque vamos começar a pandemia. As promessas vieram. Quando você tem uma promessa de Deus... Vieram numa época que você não imaginava. Quando você tem uma promessa de Deus... Gente, isso aqui não é maldição. Isso aí é fato. Vai vir um momento difícil. Vai vir a prova. E no momento difícil, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Mas a palavra que eu recebi. E a promessa que eu recebi. Você fica assim, debatendo. E eu estudo muito avivamento. Uma coisa que eu aprendi, e eu creio e profetizo que é o que vai acontecer com o Rio Grande do Sul, são parentes aqui, porque quando Deus vai trazer um avivamento grande, sempre teve uma catástrofe primeiro. Infelizmente. Infelizmente, todo mas avivamento. Mas felizmente, por um outro lado. Vai vir um grande avivamento. E na pandemia, eu fiquei assim, preocupado no início, mas a pandemia foi o melhor ano da minha vida. Os anos, né? Foi 3 anos. A pandemia foi o melhor ano da minha vida. Foi um momento difícil, um momento de prova, mas Deus levantava pessoas de outros países para falar comigo. Eu fiquei assim, chocado, gente. Era um momento difícil, um momento que não tinha culto, eu não podia abrir as igrejas, um momento que Deus permitiu tudo, e eu ficava assim, Deus, e as promessas? E agora o que vai ser do meu ministério? Às vezes você tem uma palavra aí, mas, gente, pega a palavra de Deus e agora. Antes de uma palavra profética acontecer na sua vida, Deus vai te provar primeiro. Sim. Deus vai testar seu coração. É aquela suma, né? Aquela frase que está muito em evidência, né? Para alcançar um propósito, você tem que vencer um processo. Isso. O processo ele pode ser difícil, mas ele vai te levar ao propósito. Verdade. E nesse dia, o Denduque foi o primeiro. Eu estava em casa, estava deitado, eu falei assim, vou mandar mensagem para o Denduque no Instagram, eu sei que vai dar... Ele fala inglês, escreve em inglês, gente. não, isso ainda não. Olha o Google Tradutor ajudando. Isso, é verdade. Eu fui para o Google e falei assim, vou mandar uma mensagem. Eu sei que ele não vai responder. Gente, assim que eu mandei, a primeira coisa que ele falou, o que foi? Hello, my friend. Ele topou na hora. Mas se você perceber a live do Danduque, aconteceu 3 coisas fantásticas. E uma coisa me marcou, no meio da live, Deus tomou ele palavra de conhecimento, o que Deus falou? Eu coloquei o avivamento dentro de você. Eu lembro. E começou a falar comigo. Eu te fiz sedento. Imagina se eu ouvisse de Deus, foi eu que te fiz assim, foi eu que coloquei essa paixão dentro de você, foi eu que criei essa sede dentro de você. E o Denduque começou a ministrar isso. E o interessante é que no dia da live nós começamos a receber testemunhos que tinha pessoas que estavam trabalhando em empresas, pararam, não aguentaram continuar, sentaram na calçada e começavam a chorar. O Mike foi um que contou esse testemunho, aconteceu isso com ele.
Foi um avivamento total. Glória a Deus. E ali começou a vir. Aí depois eu fiz uma live com um menino lá. Quero mandar um abraço aqui para uma pessoa muito importante para essa live acontecer. Ah, Júlia. Ô, Glória. A Júlia foi... A Ju, Deus abençoe, Ju. a A nossa filha do Alessandro, tradutora. E foi de todas, né? Todas, só de uma em espanhol, que foi uma outra moça lá, mas amiga dela, mas a Júlia que foi a tradutora. Aí nós fizemos uma live com um da África, esse estava dando na minha casa, que ele falava português também, e ele mesmo falou que Deus ia me levar a muitos lugares. No meio da pandemia, Deus falando. E o momento tudo parado. Aí depois veio o Sérgio Lopes, nós fizemos, foi tremendo. Veio as outras pessoas. Aí, um dia eu peguei o WhatsApp e falei assim, o Robert Liado, que escreve as biografias de avivamento, tudo que a gente sabe, o Azusa, da Imessa McPherson, todos eles. Os livros hoje de avivamento, os mais fortes são ele que escreve. Eu mandei a mensagem, chamando ele para fazer uma live. E ele foi e aceitou. E nós fizemos uma live sobre a nossa fundadora, a Imessa McPherson. E hoje nós se tornou tão amigo. Ele me manda mensagem direto. E esse dia para trás ele mandou uma foto para mim, de um avivalista, eu não lembro o nome dele aqui, e ele falou assim, eu te vejo nessa pessoa, eu fui dessa pessoa, vai cair para trás. Eu falei, amém, glória a Deus. Meu Deus. E ele mandou uma mensagem para mim esse dia para trás. Quando eu mandei uma foto para ele, de umas ministrações que estavam acontecendo, ele escreveu essa frase em inglês, não pare. Não pare, continue. Gente, é interessante. Ele mandou um livro para mim, uma foto, do livro que ele estava lançando. E hoje ele se tornou um grande amigo nosso, uma pessoa que quer visitar a nossa igreja. E Deus usou a pandemia. Hoje, o que eu estou vivendo, a pandemia foi aquilo que me jogou para cima. Deus usou a pandemia. A porta que abriu. A porta, tanto a Alessandra da Flórida, que estudou lá na Bethel, conheceu o Bill Johnson, conheceu um monte de gente. Ligado ao Robert, né? Ligado ao Robert, numa live, ela me viu fazendo live, entrou na live, nós conhecemos, e uma mulher que me ajudou muito na pandemia. Verdade. É uma mulher que... Assim, foi algo tremendo a pandemia. A pandemia, eu não posso reclamar da pandemia. Infelizmente, apesar de tudo que aconteceu, de tudo que teve... As mortes. As mortes. Mas a pandemia, o que vieram... E outra coisa, gente, quando você tem uma palavra profética, anote isso aí, quando você tem uma palavra profética na sua vida, pode ser o momento mais difícil da sua vida. Deus sempre vai levantar uma pessoa para avivar aquela promessa em você. Amém. Ele sempre vai levantar uma pessoa para te lembrar daquela promessa. Lu, e dentro disso, eu vejo assim que há uma grande... como é que eu falo? Há uma grande desilusão de muita gente, ou talvez uma ilusão de muita gente, em pensar que o tempo deles é a prioridade do agir de Deus. Porque, se você for pensar, né, nós estamos caminhando aí para 20 anos ou mais de amizade, e acompanhando você, eu vejo que existem promessas que foram há 20 anos atrás. Passou muitos anos. Outras foram até antes disso, como você falou da sua conversão. Então, ou seja, não quer dizer que é uma regra que tem que ser 20 anos, sabe? Não. Mas quer dizer que tem um tempo específico. Tem pessoas que converteram recentemente, já foram. E isso foi rápido. Mas é necessário, Lu, é necessário. Eu vou te falar isso aqui agora como uma pessoa que está conduzindo o podcast. É necessário ter na nossa vida que tipo de pessoa? Para que as promessas se cumprem. Pessoas que motivam a gente, pessoas que oram com a gente, pessoas que caminham com a gente, pessoas que acreditam na gente. E eu posso falar que o pastor está aqui, gente, nós temos uma amizade, um desabafa com o outro, sempre foi isso. A gente até brigou um monte de vezes, mas nós somos amigos. Mas, meu Deus, mas você foi uma dessas pessoas. Amém. Não só eu, não, tem um monte de gente tá aqui. Ó. É verdade, a igreja aqui é uma igreja, eu tenho uma igreja que às vezes eu fico um mês fora, mas eu tenho emoção de uma igreja que manda mensagem para mim, uma igreja que está orando por mim, porque você tem que ter uma família, uma base. Uma base. Que esse é o problema de muito conferencista. Isso, esse é o problema de muitos conferencistas, porque não tem igreja, não tem uma base. Não tem pastor. E por isso que muitos assim caem na fé, porque não tem uma base. Por exemplo, acontece uma coisa, a quem que eu vou recorrer agora? Ou tá uma tentação, quem que eu vou conversar? Isso. Tem que ter um pastor, tem que ter um... É importante ter essas pessoas que acreditam em você. Porque, Lu, com toda a sinceridade,
Você deve ter visto muita coisa ruim aí, não? Não, eu estou vendo demais, pastor. Na verdade, eu vou elogiar o pastor Paulo Silvano, que eu sei que eu vou mandar ele ver isso aqui, e ele vai ver. Pastor Paulo, um dia, eu vou contar aqui, viu? Foi um mover tão grande na sede de Poços de Caldas, e a esposa dele ficou impactada com uma palavra. Um abraço para ele, pastor Isso, Paulo. pastor Paulo, pastora Mel. Pastora Mel. Eu estava no monte orando, e ela contou isso. Era 5 horas da manhã. Deus falou comigo que você vai falar isso para a pastora Mel. E eu falei tudo para ela, o que ela tinha orado e estava esperando Deus falar com ela. Claro, e eles isso. estavam viajando, eles voltaram correndo para participar da conferência, porque o trem estava forte, foi um comentário. E o Paulo Silvano me chamou no escritório da Para quem não igreja. sabe, pastor Paulo Silvano, ele é superintendente no sul de Minas, região de Poços de Caldas, um homem Nossa, de fantástico. uma grande liderança lá e um cara de Deus demais. E ele me chamou no escritório e ele falou assim, pastor Luciano, ore por mim. Eu orei por ele. Aí, na verdade, eu fui orar por ele, nós dois começamos a orar, o fogo caiu, ficou aqui. E o pessoal que estava em redor lá viu os barulhos do fogo mesmo. Mas aí ele falou comigo assim uma frase que tem que ser para você que é conferencista, para você que é pastor, que está crescendo. Sentou comigo, agora senta aí, que eu quero conversar com você. E ele começou a elogiar o trabalho, sobre como que a igreja começou esse trabalho. Uma frase que ele falou comigo assim, ele até usou essa frase. Ele falou mais 3 vezes, vou repetir. Luciano, tudo que você ouvir, entra aqui e sai daqui. Não se corrompa. Guarde seu coração. Guarda seu coração. Não se corrompa. Ele falava e sentindo Deus, não se corrompa. O problema de muitos, pastor, está aí. Eles começam bem, mas assim, se torna mecânico. E deixa... o problema é se tornar mecânico. E o que você está falando pode se tornar uma coisa para alguns. Mas o cara está se achando, então. Não é questão de se achar. Não é questão de se achar. De que você está bem e outros estão mal. Não, pelo contrário, é uma realidade. É uma realidade. A gente tem que ser realista, gente, para algumas coisas. Seja realista, você que está me assistindo aqui agora. Você que é pastor, você é líder, você acha que não tem isso? Não, o que está falando? Que alguns já não se corromperam com o sistema. Eu estou falando de corromper de sistema, né? De perder essa essência, de ter esse temor, de ter tempo. Porque eu conheço situações que às vezes o cara nem ora mais. Não, isso é o que eu mais deparo. Eu honro as pessoas que têm sinceridade. As pessoas que chegam perto de você e falam e pedem ajuda. Porque é essas pessoas que Deus levanta. E é bonito, né, senhor? Independente da função que ocupa, do cargo que ocupa, do tempo que tem ministerial, você pedir, porque, todos nós estamos passivos. Eu lembro de um amigo ter falado sobre isso, dessa questão assim, porque a gente, por exemplo, eu estou hoje, né, na frente da igreja e Sim. tal, às vezes a gente se envolve com tanta responsabilidade que se tem dentro de uma igreja, de uma comunidade de pessoas, né? Administrativo, financeiro, organizacional, problemas que a gente tem que lidar, que se a gente bobear, cara, você está estressado. Você quer chegar e só dormir ou só fazer outras coisas para aliviar sua mente. E corre-se um grande risco da gente entrar numa rotina perigosa. Um nosso amigo, vou falar disso aí agora, pastor Sérgio de Samonte, vou mandar ele assistir também. Nós temos liberdade, ele sabe que isso é um testemunho até louvável, isso que eu vou contar aqui. Ele marcou para mim fazer uma conferência na igreja, eu não sei se foi 2 noites ou 1 noite, ele está aí, eu não lembro. Ele falou para a igreja, ele falou desse jeito, e falou para mim, eu trouxe você aqui para você ensinar a minha igreja a orar. Você acha, aproveitando, Ensinar a minha igreja a orar. por que você acha que o povo parou de orar, Lu? Você acha que realmente é uma realidade? Olha, o que eu vejo hoje, muitas pessoas, é o que eu torno a repetir aqui. Elas começaram bem, começaram na unção, mas só que uma das coisas que faz a pessoa parar é os elogios. Faz as pessoas parar, tipo, você está bem demais, você está bom demais. Hoje, muitas pessoas, porque... Mas, em termos de oração, as pessoas, você acredita que elas estão orando menos mesmo? É uma realidade? Eu encontro muitas pessoas que falam para mim que já oraram muito, que hoje não oram. Eu já ouvi isso. Pessoas falar, eu não oro mais. Líderes Falando, eu não oro mais. Membros de igreja. Membros. Tem pessoas que falam assim, olha só, eu preciso aumentar meu nível de oração, preciso orar também. Tem um tempo, Lu? Eu vou fazer uma pergunta meio simplória, mas só para a pessoa entender. Tem um tempo para orar?
tem uma quantidade de tempo para orar? Não, por exemplo, não tem tempo. Você começa orando, aquilo vai crescendo. E a hora que você menos esperar, você está passando 1 hora, 2 horas com Deus. Por exemplo, gente, isso é sério. Se eu começar a orar, eu tenho que parar, mas não dá vontade de parar. Dá vontade de ficar. Porque quando você começa a desenvolver a oração. Você começa a orar, por exemplo, você ora 5 minutos hoje, amanhã você ora 10, depois você ora 20, depois você ora... Olha que você vê que você está orando. Sim. É intimidade, é cultivar essa vida de oração. Porque tem dia que você não vai querer orar. Tem dia que você vai... A sua carne é matar a carne. É matar a carne. Tem dia que você vai começar assim, nossa, orar de madrugada, não, levantar às 5 horas da manhã, levantar meia-noite. Então, você tem que começar. Eu aprendi uma coisa com o pastor Cirilo, isso é legal. Você tem que começar. Começou, vai desenvolvendo aquilo. Porque a oração, pastor, ela é a chave de tudo. A oração, ela move tudo. Se você pegar Jesus, Lucas capítulo 6, versículo 12, Jesus passava noites orando no monte. A Bíblia fala que quando eles vieram para arrebatar Jesus, para fazer dele rei, Jesus, ele ia para os montes orar. A Bíblia fala desse jeito. Então, assim, muitas pessoas começaram a orar e deixaram de orar. Porque também uma coisa que vai pegar, vai dar uma polêmica que eu vou falar aqui. O crescimento, se você não saber administrar, seja crescimento como conferencista, ministerial, como igreja, ele te cega. Cega mesmo. Você para de orar, você para de ler Bíblia. Você acha que está tudo dando certo? Isso, é o automático. É o tal de pé de meia, que a gente sempre fala. Quantas pessoas falam assim, eu já criei o pé de meia, tá bom, não precisa, agora dá para me viver, tá bom. Aí perde aquela paixão de ler Bíblia, aquela paixão de orar, de jejuar. Isso está acontecendo em geral. Olha, mais que eu estou encontrando hoje, gente, eu vou repetir essa frase. Imagina você, uma pessoa olhar para você, uma responsabilidade. Nós sabemos, eu falo isso aqui, porque a nossa igreja vive isso. Não é porque eu estou falando isso aqui, é porque a nossa igreja, ela nasceu assim e manteve isso. Aqui na nossa igreja tem dia que fica a semana inteira aberta para oração. Não, já tem. Já tem. Tem quase 2 anos já. 2 anos. E tem gente que faz vigília, tem gente que vai para monte de madrugada. Nós cultivamos isso. Repito, o problema não é teu, o problema é manter. Deus dá, mas quem vai manter é você. Então, assim, as pessoas virá e falar, pastor, assim, eu já tive isso. Hoje eu não tenho mais, eu tenho que voltar para isso. Eu tenho saudade, antes acontecia isso comigo, hoje não acontece mais. Eu estava tomando café com um pastor, eu vou falar a cidade, e eu tinha acabado de ler um livro, As Histórias Inéditas da Azusa. Foi a Alessandra que me deu de presente esse livro. Um abraço para a Alessandra. Um abraço para a Alessandra. E quando eu desci para tomar o café, eu já desci com o olho inchado de chorar. Aí o pastor, ele chegou perto de mim no café e falou comigo assim, isso aqui vai impactar você. Ele chorou na hora que eu perguntei para ele, porque eu tinha aprendido no livro. Ele chegou perto de mim e tinha acontecido os milagres. Ele falou para mim assim, eu já vi isso acontecer comigo. Gente, isso aqui é fantástico. Ele contou uma história. Uma vez, eu peguei uma criancinha. Eu acho que o seu pai estava comigo, e ele sabe de quem que eu estou falando. E essa criancinha estava no meu colo. E os pés dessa... Glória, eu vou falar em línguas aqui, gente, eu sou desse jeito. O pé dessa criança estava torta. Aleluia, Jesus. Só de eu pegar essa criança e comecei a orar, o pé dela voltou ao normal. Aí eu tinha lido no livro, o Espírito Santo veio em mim. Eu perguntei para ele, depois disso, você viu isso acontecer mais vezes? Ele falou comigo, depois disso, nunca mais eu ouvi essas coisas. E na hora que eu falei assim, isso ainda existe. Você pode ser essa pessoa que faz isso. Ele despencou a chorar. Porque, pastor, a correria do ministério, a correria da nossa vida, ela rouba o nosso tempo sem saber administrar. E uma das chaves do inimigo, do diabo, gente, já está fluindo aqui, o pau vai começar a quebrar daqui para frente. É fazer que esse mover some da igreja. Matar essa paixão dentro da igreja. O senhor sabe disso que a gente já ouviu. Eu estou trazendo você aqui porque há 2 anos minha igreja não sabe o que é batismo com o Espírito Santo. Então, assim, o que o diabo, hoje a estratégia de Satanás não é tirar você dentro da igreja. Como diz o Judas, é matar você dentro da igreja. Tirando o quê? A unção, tirando o quê? A presença, tirando o quê? Este mover.
Aí você se torna aquelas pessoas robotizadas dentro da igreja, aqueles robôs que existem dentro da igreja. Aí vem na igreja, vai embora e nada acontece. Se tornou uma rotina, se tornou normal. E como eu falei aqui ontem, antigamente, na nossa época, pastor Gil, nós ia na igreja e voltava empolgado. Nossa, você viu o que aconteceu? Culto amigo. Você viu? O demônio manifestou e a pessoa foi expulsa. Você viu aquela cura? Hoje em dia, não. Infelizmente, às vezes você ouve como é que foi o culto. Nossa, eu estava pensando. Hoje se tornou isso. Ou busca só ter uma boa palavra. Isso. Né? Não que seja ruim, pelo então, contrário, tem que ter uma boa palavra, sim. Hoje o inimigo, o que ele quer é tirar a manifestação dos dons espirituais. Já que você estava entrando em polêmica, eu vou entrar em polêmica, eu vou fazer uma pergunta para o senhor também, já que é você que está perguntando, eu quero perguntar. vou perguntar agora para você. Vou perguntar isso para você. Agora, você vê isso com frequência nas igrejas, se mover todo? Eu vejo o seguinte, existem dons que Deus distribui, né? Conforme cada um busca, conforme a necessidade da obra de Deus da igreja. Sabe o que eu acredito, Lu? Eu vou falar isso aqui com toda a sinceridade do meu coração, mas com temor mesmo, não é o objetivo de ofender, não. Mas sabe por que eu vejo que não acontece sempre? É porque muitas vezes não há espaço. Uau, forte isso aí. Para pessoas que carregam isso fazer. Nossa. Porque, Lu, nossa, glória eu vou te falar uma coisa. Tá aqui, eu sou seu pastor, né, da igreja, pastor tal, você também me pastoreia, com muita coisa você já me auxiliou, me mostrou tudo, por causa da amizade e tal. Mas eu vou te falar uma coisa, quantas vezes que por algum motivo alguém, usado pelo diabo, sim, começou a falar alguma coisa com você, falou, porque o seu, nossa, seu cu tá enchendo mais. E aí, o outro lado era eu, escutava de uma certa forma, fechava o coração, para a glória do Senhor. Estou falando isso aqui com temor do Senhor. Sim. Mas é porque a gente sabia quem era um ao outro. É forte. E a gente entendia que aquilo era algo bom. Nossa, glória a Deus. Era algo bom. E aí eu não tinha problema com isso. Só que eu vejo que é muito ciúme. Felizmente. Porque às vezes, cara, eu posso estar numa fase que Deus vai despertar dentro de uma ação macro. E outros pontuais. Outros vão estar atuando de forma pontual. Mas o próprio Cristo, o próprio Jesus, forte, que fez o que fez, falou que com os próprios discípulos que eles iriam fazer, e a gente recebe essa palavra, fazer obras que ele fez, maiores que ele fez. Ele não se envaideceu com isso, de ficar só ele. Nossa, isso é mas fantástico. Ele deu essa autoridade para nós. Cara, talvez isso seja um dos problemas. Não sei se é o único problema, mas talvez isso seja um dos problemas. E aí, de uma certa forma, a gente tem que entender isso. Porque se Deus está usando uma criança, cara, é Deus que está usando. Esse é o segredo. Se Deus está usando um senhor mais velho, é Deus que está usando. E aí a gente entender e dar ordem, porque, pastor, você é o pastor da igreja. Glória a Deus. Então, você vai continuar sendo o líder ali na igreja. Diante dessa visão de liderança, perceba, porque você não é sozinho, você não vai saber fazer tudo. E você não vai fazer tudo. Mas você pode dar direção para que tudo aconteça dentro daquilo que Deus está te dando. E a obra de Deus, ela é multiforme. Deus tem as suas maneiras de agir. E aí, você visualizando isso, vai ser usado. Porque eu sei de uma coisa, que quando você começou a ser usado por Deus, você teve perseguição de cara assim. Não, e até hoje eu tenho. Mas deixa eu falar um negócio aqui. Deixa eu entrar aqui. Mas, gente, é saber usar sabedoria. Hoje, eu adquiri, pela graça de Deus, uma maturidade. Eu escrevi o João da Geis, ele foi usado por Deus, não sei se foi, tem 2 dias ou foi ontem. Ele falou comigo assim, hoje, o nível que você está, ele falando, a gente vê que você amadureceu, porque hoje as pessoas veem isso. Porque, na verdade, pastor, eu ouço muitas coisas, eu tenho que saber filtrar essas coisas.
Você ouve muito elogio, né? Naturalmente você também vai ouvir críticas, né? E é bom E é que ótimo. você escute elas, porque isso forja a gente. Mas você vai ouvir pessoas que eu acredito que vão querer chegar perto para poder entender o que você está querendo e Deus vai te usar para poder ministrar sobre elas. Isso vai ser de Deus também, bacana. Mas tem gente que vai chegar perto só para poder tentar, né, sugar. E olha, sobre isso que você está falando aí, eu preguei uma mensagem, gente, que marcou minha vida, sobre Elias e Eliseu. Quem fez mais? Eliseu. Mas por que Eliseu sempre falava o nome de Elias? Porque Eliseu sabia de onde tinha saído. Eliseu sabia que a unção não funciona sem cobertura. Está entendendo? Ou seja, um exemplo aqui, lógico que a gente não é isso. Eu posso estar sendo mais usado que você, mas minha cobertura para isso estar acontecendo é você. Meu Elias é você. E eu fico feliz, entendeu? Cara, de cada um estar voando dentro daquilo que Deus colocou, porque tudo é dele. E eu vou falar uma coisa para os pastores aqui, para ajudar o crescimento deles, e vou usar você como exemplo. E eu percebi também que o pastor Paulo Silvano tem a mesma coisa que o senhor tem. O que acontece, pastor? Infelizmente existe, gente. Vamos ser realistas. O medo de outro crescer. A gente vê que não. Você, eu vou falar da minha igreja, onde eu estou aqui. Você impulsiona as pessoas. Amém. Você impulsiona. Por que os 5 ministérios sumiu de muitas igrejas? Porque o pastor não impulsiona. Tipo assim, vai tomar meu lugar. Isso, vai ser melhor. Gente, desculpa o que eu vou falar. Você não vai passar da esquina. Porque isso não existe. Você vai ter gente melhor que você, mas você não vai deixar de ser o líder. Eu lembro você não vai deixar de ser o Elias. Do pastor Mário falar uma coisa uma vez na reunião, eu achei bacana. Assim, é bacana, né? Porque a gente vê o pastor Mário impactou o Brasil. E aí, algumas pessoas viravam para ele, falaram com a gente uma vez, algumas pessoas viravam para ele e falavam assim: ô Mário, cuidado, hein? O Jerônimo está crescendo muito. Aí ele falou assim: que ele cresça. Porque quanto mais quer crescer, mais me joga para cima. Mas isso é a verdade, pastor. Você chega nos lugares, a pessoa vai perguntar assim: quem que é o seu pastor? Qual que é a sua igreja? Tem lugares que eu vou, que eu falo com a minha igreja, eles entram no Instagram para ver. Uma vez, um pastor foi de um estado, ele pegou... Gente, sabe por que ele é assim? Porque ele tem uma igreja que ora direto, ele tem um pastor que ama isso, que é a presença. Amém. Porque agora eu vou... Ai, meu Deus, você nem vai pegar... Eu estou amando esse negócio, tem que fazer mais vez. Escuta aí que eu vou falar. Esse é o Luciano. Sabe por que essa presença, pastor, ela some de muitas igrejas? Porque nós perdemos a paixão. Porque quando o pastor ele é apaixonado pela presença, ele vai ter uma igreja que se move na presença. Quando você tem um pastor que ele é movido nos dons... Um exemplo, gente, não foi longe, não foi ontem aqui, no culto. Hoje é quinta-feira, nós estamos gravando aqui numa quinta-feira. Nós tivemos a quarta da presença ontem. Deus me mostrou 12 cadeiras. Aconteceu um fato aqui, eu cheguei em casa hoje, eu virei para minha esposa, o que aconteceu? O que é aquilo? É sério, a gente fica impactado. Fala mais perto. Eu fiquei assim, eu fiquei impactado. Eu chamava as pessoas para sentar nas cadeiras, elas começavam a ser batizadas com o Espírito Santo, começavam a tremer. E isso foi... Eu não estou falando isso aqui de um mês passado, de ano passado. Porque uma coisa... É o seguinte, uma vez eu dei um seminário para uma igreja sobre o avivamento, e eu falei assim, você não vai ser igual a eles, você tem que ser melhor. Sim. Porque tem gente que só vive da experiência do bambu. É o que eu mais ouço. É o saudosismo, avivamento saudosista. Na época do bambu, na época disso, eu costumo falar assim, e hoje? Cadê isso? Jesus não mudou, não. E a gente, pela misericórdia de Deus, gente, a gente está vendo isso direto. Amém. E a gente não podemos perder isso. Gente, a igreja se move na presença, a igreja se move na unção. Eu falei uma coisa para um pastor, ele me agradeceu muito. Eu não gosto muito, é uma brincadeirinha aqui, fica beijando meu rosto, só minha esposa, lógico, né? Mas teve um pastor que ele me deu um abraço, me deu um beijo, lógico, no rosto, né? Ele falou assim, eu precisava ouvir isso. Eu virei para ele e falei assim, olha, isso tem que ser todo dia. E você pode fazer isso todo dia. Aumenta o nível da paixão, que Deus aumenta o nível da presença. Uau. Guarda essa frase, aumenta o nível da paixão. Que Deus aumenta o nível da presença. Eu virei para ele o que aconteceu comigo, que eu contei aqui no culto. Quanto maior a sua entrega, maior vai ser o que Deus vai fazer na sua vida.
Gente, começa a aumentar o nível da entrega, você vê o que vai acontecer com a sua vida. Começa só a aumentar o nível de renúncia. Porque um dia, pastor, eu cheguei a falar com Deus: Senhor, eu não vou preocupar mais com essas palavras proféticas. Se o Senhor quiser fazer, o Senhor vai fazer. Se o Senhor não fazer, você vai continuar sendo Deus. E o trem começou a acontecer. Eu já estive em aeroportos, aqui, contando aqui o que a gente está falando da presença. Eu estou segurando para não chorar aqui, que é muito forte. As pessoas começaram a tremer no aeroporto, chegar perto de mim. Isso é fantástico. Sabe o que eu lembro? Eu lia isso em livros. Eu cheguei perto de uma aeromoça e ela estava passando assim. Eu não tenho medo, não, gente. Quem viveu comigo no estado sabe disso, aí no restaurante, em qualquer lugar. É verdade. Eu parei ela e falei assim: olha, pus a mão e falei assim: ó, o Senhor te ama. E Ele manda te falar que está cuidando da sua família. Dentro do avião, ela despencou a chorar. Ela fez isso aqui no negócio do avião. Eu já vi pessoas, gente, tremer em aeroportos quando chegasse perto de mim. Ontem aqui o Daniel, aqui da nossa igreja, eu até brinquei com ele, e eu brinquei com ele hoje, quem mandou uma mensagem para mim, eu chamei ele para ensinar uma coisa na mensagem, o menino foi tomado pelo Espírito Santo. Olha, eu profetizo, isso aqui não é história, isso aqui não morreu não. Eu quero profetizar muito além. Eu quero profetizar que a sua entrega vai ser tão grande, amém, que vai ter pessoas que vai chegar perto de você e vai sentir a presença do Espírito Santo. Vai ser batizada com o Espírito Santo. Isso é interessante. Isso tem que voltar a acontecer. E o mais forte, pastor, e eu quero elogiar todos os pastores agora, principalmente da nossa igreja do Brasil. Eles estão sedentos, eles mesmos falam que eles estão querendo trazer isso de volta. Muitos pastores têm me levado em lugares, eles mesmos falam que eu quero isso de novo para a minha igreja. Eu quero trazer isso de novo para a minha igreja. Você vê que há um desejo, né? Isso. Há um desejo, não é uma coisa que a gente fala assim. A gente sabe que existem alguns que não estão nem aí, mas a grande maioria, e não estou aqui sendo assim, leviano, não, estou falando a verdade, a grande maioria deseja essa presença, deseja esse ambiente. Olha, pastor, chegou um pastor perto de mim, isso aqui vai mexer com muitos. Gente, a gente não está citando nome porque a gente tem ética e porque a gente ama Jesus. Não convém ficar falando nome aqui, que isso não é de Deus também, não. A gente fala quando é uma coisa elogia, quando a gente tem muita intimidade com a pessoa, é amiga da gente. Mas já teve pastores com mais de 500 pessoas que já sentaram na mesa e já falaram que estava caindo em depressão, que estava pensando em desistir. Tinha uma igreja lotada, mas faltava algo. E sabe o que eles falavam? Eu preciso disso. Gente, meu Deus, é importante ter amigos cheios do Espírito Santo. Levante pessoas na sua vida. Já teve pastores que me levaram em igrejas grandes. Eu estou te trazendo aqui, não é para minha igreja, para mim. Isso é geral, tá? Esse pastor que tive agora em São Paulo, eu estou sentindo a sua falta. Mas não é tanto a unção, nem tanta pregação. E nem é tanta pessoa em si, é o que carrega. Conversar, alguém me ouvir. E tem gente que fala assim: olha, a minha casa, eu trouxe você aqui, porque depois que você entrou na minha casa mudou. E interessante, pastor, teve um pastor numa cidade, eu não vou falar o nome, questão de ética. Eu estava ministrando nessa igreja, até o Henrique, eu levei ele. E eu estava isso aqui vai mexer com muitos pastores, e eu sei que muitos vivem isso. Vai falar assim: mas não vivo. Gente, eu tenho muito que mudar. O que eu preguei aqui ontem, eu preciso. Quem é você para falar que não precisa? Quem é você? E eu estava nessa igreja, pastor, ministrando, e a filha desse pastor, ela caiu tomada por uma presença, que na hora que ela subiu a brusa, estava tudo cortado, o braço. E foi aquele mover. E nós fomos jantar na casa do pastor. O pastor virou para mim e falou comigo assim: ó, eu creio em tudo que aconteceu. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Pegou na minha mão, mas me ajuda a crer. Eu não consigo crer mais. Imagina isso. É igual aquele pai que chegou perto de Jesus, né? Mas você vê, me ajuda. Ajuda minha falta de fé. Pastor, vamos falar uma coisa séria nós dois? A igreja nasceu nisso. Eu preguei domingo. A igreja é isso. É isso. Eu preguei domingo de manhã aqui na igreja. Uma revelação que eu falei: meu Deus, eu tenho que pregar isso fora. Sobre a igreja de Éfeso. Gente, eu trouxe para os nossos dias. Quando Deus falou assim, Jesus falou assim: ó, vocês têm tudo, faz isso perfeito, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Aí eu comecei a pregar aqui, falei assim: ó,
Deus não está interessado no tanto que você prega. Isso é uma coisa que Ele te deu para fazer. Nem o tanto do teatro que você faz bem, o tanto que você canta bem. O Cristiano estava aqui no culto. Eu até usei ele, não sei se você vai lembrar. Eu não estou interessado no tanto que você toca, é um talento que eu te dei. A pergunta minha é, aonde você colocou o primeiro amor? Aonde você colocou o princípio de onde você começou? Então, assim, eu preguei também que Deus quer tirar a gente da história e trazer a gente para a realidade. Tem pastores que chegam perto de mim e falam assim, ó, eu queria crer como você creu, hein? Eu queria ter essa fé que você tem. Mas se eu sirvo um Deus, Ele faz. É incrível, gente, eu servir um Deus e achar que não ressuscita mais, que não levanta mais paralítico, que não cura mais. Que fé é essa? E que Deus é esse? E que mensagem é essa que nós estamos pregando? É isso. A mesma Bíblia que você está pregando é o mesmo Jesus que fez. Pois é. Faz hoje. E nós falamos, pastor, outra coisa interessante, voltando a esse assunto aqui, hoje muitos pastores, ouve essa palavra aqui, procura ficar perto de pessoas que tenham visão, perto de pessoas que vão te motivar. Pastor, imagina o senhor, se ouvir isso, muitos pastores, eu te trouxe aqui para mim, conversar, para você orar comigo, desabafar. Gente, imagina isso. Não seja talvez um momento, Lu, entendeu? Imagina isso. Das lideranças um todo, né? Nós, pastores, nos atentar mais para isso. Falo para nós mesmos, como pastores, mas para outros. Eu fiz um negócio agora, no início finalzinho do mês passado, chamei pastores que quando eu assumi a superintendência, eu enviei eles. E nós sentamos, eram 5 pastores, uma pastora e mais 4 pastores. E a gente sentou para conversar, falar um pouco sobre a realidade que eles estão vivendo. Foi tão edificador. Sabe por quê? Porque tinha um que falou assim, gente, eu achei que o negócio estava ruim demais pro meu lado, eu estou vendo que você está passando por uma situação, o outro também. Tudo. Mas aqui, sabe o que aconteceu? Eles não quiseram ir embora. Eles precisam disso. Não estavam querendo ir embora. Isso nós começamos por volta de 7h30. Nós fomos acabar, era 11 horas da noite. A gente fez um café, tomando café, tudo, aquele momento ali. E a gente falando assim, do que Deus confia sobre nós. Aí sabe o que nasceu no coração da gente? Que a gente vai fazer isso. Era para ter começado semana passada, mas a gente estava no Fireball, aqui no culto que você faz aqui. E acabou que a gente interteu, que a gente foi atender um bocado de gente. E aí, era para ter começado, a gente propôs cada um fazer um tempo de oração. A gente fazer um tempo de oração em cada igreja deles. Forte demais. Qual que é o propósito? Trazer para a sua realidade ali o que cada um tem visto que está enfrentando. E nós vamos unir em oração um pelo outro. E vamos fortalecer e vai quebrar isso. Eu falei isso com a sua esposa ontem na mensagem. Nós que pregamos, nós que ministramos, nós também queremos que alguém ore por nós. Nós queremos que alguém coloque a mão na nossa cabeça. Porque a gente também tem que ser ministrado. Humberto fez aqui com você ontem. Ele fez isso. O Humberto ministrou na minha vida ontem. Pastor, eu vou falar uma coisa, que eu sei que tem muitos pastores que estão assistindo, e a gente é pastor, a gente sabe que a gente precisa. A gente aqui precisa. A gente precisa disso. Os pastores precisam ser amados. Porque o que eu ouço de traições, o que eu ouço de abandonos, o que eu ouço de pastores que choram por pessoas que eles ajudaram, levantaram, fez tudo. Simplesmente um dia punhalou e foi embora. Quantos pastores precisam ser amados? Quantos pastores que precisam de um abraço? Tem muitos pastores. Gente, isso aqui não é moda, não está repreendido isso, porque isso está sujeito a acontecer com todo mundo. Nós é ser humano, ninguém quer Deus. Mas quantos pastores estão deprimidos? Sim. Quantos pastores sobem em cima de um púlpito hoje, mas rebentado por dentro, deprimido, ri forçado, fala assim, eu estou aqui, mas ninguém sabe. Quando eu chego na minha casa, abro minha porta. Eu quero falar para você, pastor, que nós chamamos vocês. Amém. Nós vamos ajudar vocês. Conte conosco. Nós sabemos o que é isso. Nós amamos vocês. Vocês não estão sozinhos. Vocês são seres humanos e nós também somos. A gente tem os nossos momentos difíceis. Nós precisamos, pastor, que uma coisa que Deus tem falado, eu tenho ouvido isso, Deus está eliminando, parar com essa competição no nosso meio. Está matando muitos pastores. Eu falo que essa competição. uma das grandes virtudes
que a gente está aqui, a gente precisa de falar também, reconhecer as nossas dificuldades, como a gente fala aqui, Isso. que são muitas, muitas mesmo. Às vezes, eu sou muito assim, por exemplo, um exemplo, né? Às vezes eu sou muito... Eu sou mais na minha, aquele tal do mineiro, né? Como quieto e tal. Mas uma das coisas que a gente cultiva muito aqui, né, Lu? Que eu acho que os pastores estão nos acompanhando, procurar cultivar, é um ambiente onde Jesus também cultivava. As pessoas são o que elas são. Como assim? É porque às vezes, já parou para pensar, pastor, que muitas vezes as pessoas chegam perto de você sabendo quem que você é, mas você não sabe quem que elas são. Nossa, forte. Porque elas mostram para você com respeito que elas têm a você. Mas elas não são supermans, mulheres maravilhas. Aí elas não falam com você as dores delas. Ou às vezes se fala de uma forma assim, né? Muito como se transferindo uma responsabilidade. Mas aqui, cria um ambiente onde as pessoas são elas mesmas. Jesus fez isso. João capítulo 13. Jesus lavando os pés dos discípulos. Isso é forte. Aí chega Pedro. Pedro chega e fala assim, não, você não vai lavar meu pé, não. Cara, para pensar. Nossa. Que, assim, Pedro foi Pedro, mas Jesus foi Jesus. Ou seja, Jesus deixou Pedro ser o que ele era. Isso é fantástico. Porque se a gente fosse religioso, se Jesus está fazendo, vamos ficar calados, vamos simplesmente colocar os pés e ali Jesus vai lavar. Não, só lavar. Pedro foi Pedro, cara. Foi tremendo. E na hora que Pedro foi Pedro, Jesus foi Jesus. Falou assim, eu vou lavar. Não, então, você não deixou lavar, você não tem parte comigo, então lava o corpo inteiro. Não, é necessário só os pés. É fantástico isso, né? Mas Pedro foi Pedro. E Jesus foi lá, lavou o pé de Pedro, sabendo que Pedro ia negar ele poucas horas depois. Mas Pedro foi. Mas depois Jesus não voltou em Pedro? Nossa, é isso aí, ó. E voltou aonde? Jesus fez 3 perguntas, Pedro negou 3 vezes. 3 vezes negou Pedro, Jesus fez 3 perguntas. Eu acredito que Jesus foi aonde Pedro errou. Nossa, forte isso. E trouxe Pedro de volta. Se você ler o texto, capítulo 20, 19 ali de João, você vai ver que o que aconteceu com Pedro, quando João, que estava dentro do barco, falou assim, é Jesus, é o mestre. O texto fala assim que Pedro foi lá e pegou a capa de volta. É fantástico, incrível isso aí. Por que pegou a capa de volta? A capa por judeu, você sabe o que significa, autoridade. Nossa, é isso. Pastor, pega a sua capa de volta, porque Jesus está aí. O pastor tem tudo a ver, o que eu vou contar aqui é muito forte, porque é como testemunho. Esse pastor que eu falei o nome dele, o Tiago de São Paulo, eu estava em Poços de Caldas. Ele virou até para o pastor Fábio, que estava com ele, e falou assim, eu fui saber lá em São Paulo, você conhece esse rapaz aqui? Aí o Fábio falou assim, uai, amigo meu, está aqui em Poços de Caldas aqui. O Fábio agora é mineiro, ele falou uai. Eu falei assim, vamos no culto, vamos no culto. E eles vieram no culto. Pastor, olha o que o pastor, ele comentou. Ele foi no culto, e ele quis que ninguém soube que ele era pastor. E já entrou, o pessoal, o obreiro lá do pastor Paulo Silvano, vocês são pastores? Que eles lá têm uma recepção que é incrível. Eles descobrem quem que você é. É sério. Aí ele não falou, ele queria que ele sentou no meio do povo. E eu estava pregando, estava ele, o pastor Fábio, eu estava pregando sobre os milagres, sobre o mover de Deus dos nossos dias. E eu lembro que uma mulher perto dele chorava, mas chorava, ia contando, chorava. E essa mulher, Deus tinha acabado de revelar na vida dela um perdão que há mais de 30 anos, ela não perdoava, e ela chorava. E o ambiente foi tão forte que esse pastor recebeu uma unção que estava. Ele voltou para a cidade dele, ele entrou dentro da casa dele, falou assim, você não sabe o que eu participei. Há muitos anos eu não via isso. Eu não sentia isso, eu não sentia essa presença. Começou a ligar para todo mundo, começou a contar na igreja. Que presença foi aquela? Que presença foi aquilo? Eu estou renovado, eu estou restaurado. E ele começou a falar. E chegou na igreja e falou assim, gente, já lembra da pessoa que eu falei para vocês? É ele aqui que eu cheguei. Eu falei, gente, eu senti coisas que há anos eu não sentia. E bacana, né? O pastor, assim, se abrindo o coração diante da igreja, né? E outra falando coisa, uma coisa tão interessante. E é um pastor que,
como eu, como você, como todos que estão aqui nessa sala, precisa ser ministrado. Porque, gente, tira da cabeça, pastor não é super-herói, não. Tem que ser ministrado. Sim. Entendeu? E ele voltou, e o próprio Fábio também falou assim, nossa, eu já fui avivado. Glória a Deus. Eu fui avivado. Fábio esteve aqui com a gente então, assim, semanas atrás. Saíram, sabe de onde? Lá de Rio Pardo para em Poços de Caldas. Participaram de um culto de manhã, e voltou assim, naquela paixão. Hoje, o nosso problema, hoje que eu acho, é assim, o medo. Tem pastores que têm medo de se abrir e desabafar, pedir ajuda ou pedir oração. Muitos têm isso. E por esse medo, o inimigo começa a trabalhar. Começa a colocar depressão, desistência, tristeza, angústia. Então, eu acho que o senhor falou, nós temos que começar a se juntar mais. Sim. Porque não é vergonhoso falar, eu estou precisando de ajuda, ora por mim, ora pela minha casa. Entendeu? Ministra. Eu não sei porque chegou nos pastores, porque Deus está querendo falar. Nós começamos no assunto, você reparou que nós estamos nos pastores agora? Sim. Isso aqui é o Espírito Santo, não tem nada ensaiado aqui, viu, gente? Isso que é palavra de conhecimento. Deus está querendo falar com muitos pastores. Sim. E Lu, para a gente ir para um tempo aqui de fechamento do podcast, existem muitas ondas, profecias de ondas de avivamento que vão acontecer, que vai desatar sobre a nação brasileira, sobre o mundo todo. Muitas pessoas, elas até nem acreditam mais nessas ondas que vão acontecer. É verdade. Mas você vê algo específico para esse tempo? Nós estamos hoje em 2024. Em maio de 2024. O que você enxerga? Eu enxergo que nós estamos começando a viver um mover de Deus já. E um grande mover vai vir. Porque só de muitas igrejas... Chega mais perto aqui. Só de muitas igrejas está correndo atrás disso, isso é um despertamento. Só de muitas igrejas está querendo essa presença, já é um despertamento. Posso te fazer uma pergunta dentro disso? Me fala uma característica de avivamento. Duas características de avivamento. Por exemplo, uma famosa que a gente fala, a Rua Azul. Não. Estou falando assim, não um fato que aconteceu. Me fala para a gente poder perceber, você que está na sua igreja, perceber um sinal de que há algo de avivamento acontecendo, um despertar. Avivamento é trazer vida para quem está morto. Me dá duas características, ou se quiser, três características de um sinal de avivamento que pode estar acontecendo dentro de um lugar. Eu não vou falar de almas, porque todo mundo sabe disso. Conversões de vidas. Eu não vou falar também da oração, porque essa é a chave. Quando há um despertamento na igreja, a igreja começa a ter vida. Comunhão, alegria. Porque tem muitas igrejas que o povo está deprimido. O povo começa a ter a paixão pela presença. E os sinais da presença começam a acontecer. Ou seja, então, primeiro, fala em ordem aqui, só para a gente contextualizar. A igreja volta a ter vida. Volta a ter vida. Alegria. Prazer, como o salmista fala, né? Eu tenho prazer de estar na tua casa. A igreja começa a criar uma sede, uma dependência de Deus. Um exemplo disso é Salmo 51, quando o salmista ele fala assim, traz de volta a alegria da salvação. É forte. Porque ele viveu uma fase difícil, mas aí ele estava sentindo que ele precisava de sentir de novo a convicção de que estava salvo em Cristo. Em Cristo, no caso, não Davi, né, no caso, mas em Deus, ele convicto de que tinha algo, alegria. Então, primeiro ponto, alegria de volta. Isso. E outra coisa é a sede. Quando você vê sede na igreja, sede de receber, aquela sede de buscar. Porque para Deus derramar um avivamento, tem que ter sede na igreja. Quando começa a nascer sede nas pessoas, você pode saber que está perto de um grande derramar. E a terceira coisa que todo mundo já sabe é quando os sinais desse avivamento começam a acontecer. Como? Batismo com o Espírito Santo, milagres, pessoas querendo orar sem você forçar. Pessoas querendo sendo comprometidas com a igreja, não tendo como peso, mas fazendo por amor. Isso é um despertamento. Servir. Com alegria, né? Servir com gratidão no coração, simplesmente por ter sido salvo. Eu creio, pastor, que é uma promessa, isso foi uma verdade. Quando o Billy Graham estava orando pelas bandeiras, ele parou na bandeira do Brasil. Isso todo mundo já sabe. Nós temos uma promessa que o último avivamento vai sair do Brasil. E eu vou falar uma coisa aqui, já está tendo gotas. Nós não estamos longe desse grande avivamento. Eu acredito. Eu vejo alguns focos
em partes do Brasil acontecendo coisas extraordinárias. A igreja brasileira hoje está começando a ter referência em outras nações, que isso não era uma coisa. Por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, a igreja brasileira era sempre assim, a igreja grande nos Estados Unidos brasileira era, quando tinha muito, 100 pessoas, 100 e poucas pessoas. Hoje já começa a ter igrejas maiores e gerando impacto em muitas cidades. Na Europa, da mesma forma, um exemplo, essa migração de brasileiro para a Europa, né? Migrando para Portugal, para outros. Meu Deus, isso tem coisa de Deus nisso. Porque muitos são crentes convertidos em Deus, transformados em Deus, estão indo, talvez por um trabalho, mas na verdade estão indo com outro propósito, né? E Deus vai ativar essas pessoas também para poder despertar. E a promessa do último avivamento vai ter o derramado dentro das igrejas. Mas o grande avivamento vai começar dentro das casas. O povo vai começar a correr. A sede vai ser tão grande que o povo vai começar a correr para a igreja. Entendeu? É algo interessante, gente. E isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Avivamento, Lu, não é fatos simplesmente assim, né? É cultos de mover. É verdade. Avivamento não é um mover simplesmente. Mas eu te falo uma coisa, e eu falo isso aqui para que estão nos acompanhando. Se tiver acontecendo um mover, entra nele. É isso aí. Aí muitas pessoas perdem o mover porque perdem a simplicidade do mover. E aí não vive o avivamento. Não vive o avivamento. Hoje o pior não é o avivamento. Para muitos o avivamento é a chave. Uma coisa que o Charles Finney fala, duas coisas de avivamento. Gente, guarda isso. Existe o avivamento que nós temos que ter, que é o coletivo, que é o que vai rebentar. Mas um dos mais importantes que poucas pessoas falam, mas é poucas, mas falam nele, o avivamento pessoal. Caráter, né? Isso, esse avivamento nós temos que ter ele. Então, assim, nós precisamos progresso. E outra coisa, vai uma responsabilidade de novo. Pastor, se você quer uma igreja avivada, seja avivado. O Moody uma vez falou assim, um cara chegou perto de mim e falou assim, eu queria que minha igreja pegasse, o João Wesley falou isso também, pegasse fogo, tivesse esse fogo. Aí o João Wesley falou assim, a sua igreja vai queimar quando ela estiver queimando primeiro. Quando você estiver queimando. Queimando. Tem eu esqueci o nome dele agora. Ou em fogo no meu sermão. Nossa, essa aí foi forte. Eu esqueci o nome de um homem que estava na minha cabeça hoje. Ele fazia parte do exército da salvação. E eu esqueci o nome dele mesmo. Sabe como que ele cumprimentava as pessoas? Ele não cumprimentava assim, ó, paz seja contigo, paz seja convosco a paz. Ele pegava na mão de todo mundo. Estão queimando ainda? Cumprimentava as pessoas assim, e aí, está queimando ainda? Interessante isso. Então nós precisamos. E outro interessante, pastor, o que vai manter o avivamento, o coletivo como o pessoal, é o secreto. É você e Deus, o seu a sós com Deus. Maravilha. É isso aí. Porque Jesus falou que você vai brilhar lá fora. Quer ver uma coisa? Começa a ter orações no seu quarto, você vê como que a sua vida muda lá fora. Como que Deus vai te usar. Então, só para terminar aqui, que o assunto é muito bom e tem muita coisa para nós falar no próximo, vai ter aí. Já tô querendo não, eu tô querendo, porque isso é fantástico, isso vai ajudar muita gente. Parte 2, edição. Isso vai ajudar muita gente. Hoje o problema isso é verdade que eu já ouvi. Tem pastores que não acreditam que isso pode acontecer mais. Se engessou tanto com a decepção que não acredita mais que isso pode acontecer. E pastores que um dia viveram isso. Sim. Isso aí, gente, isso é muito sério. Agora, eu vou fazer uma pergunta para terminar. Você queria viver dentro de uma igreja? Eu fiz uma pergunta para um pastor. Eu vou te responder, não. Pode acabar de perguntar. Você queria fazer parte dentro de uma igreja que nada acontece? Que o povo entra e sai da mesma maneira? Uma igreja que você pastoreia, mas o povo só fica mais abatido, triste. Não tem aquele ânimo. Você queria? Não. Pois é. Ninguém. Não queria, não quero e não quererei. Não quero. Amém. Glória a Deus. A grande verdade é que existe algo que acontece dentro da gente. É isso aí. Que começa tudo. É onde que começa tudo. Tudo começa a mudar a gente. As maiores lutas que a gente passa é dentro da gente, a mente. Então, as maiores vitórias também começam a acontecer dentro da gente, na nossa mente. Deus. Uma mente transformada muda toda uma realidade muda uma rua, muda um bairro, uma cidade,
mudam um estado, uma nação e o planeta. Eu só quero, antes de terminar, só dar uma palavrinha aqui, que eu senti de Deus aqui. Gente, eu não estou falando para você, venha visitar a igreja aqui. Se está tendo avivamento numa outra igreja, visite, busque uma visão. Por que eu estou falando isso? Porque aqui realmente tem acontecido na nossa igreja. Venha, pastores, venha visitar os cultos. Por que eu falo isso? Porque existe uma chave, que é a chave que muitos pedem do avivamento, coisas simples que pedem. É o saber manter. Deus vai te dar, mas a maior luta não vai ser Deus te dar. A maior luta vai ser você manter. O Bill Johnson fala uma coisa que eu amo muito. Deus sempre vai te dar uma experiência, mas quem vai manter o impacto dessa experiência a vida inteira é você, não é Deus. Sim. Deus dá, mas você que tem que manter. Eu estou falando para vocês que é bom, pastor, fazer isso. Dá uma referência aí, Lu, pessoal que está acompanhando a gente, você que está aí nos acompanhando, nós estamos aqui no podcast, pode ser que... Pode ser que você hoje seja o maior evangelista da brincadeira. Amém. Brincadeira Amém, não, recebe. Pode ser profeta. Que Deus confie em você algo e você não sabe ainda. Isso aí. Mas para você que não sabe ainda, ou para você que deseja algo, me dá algumas referências aí. Seja escritores, sejam pastores, igrejas, né? Você está falando aqui, amém, glória a Deus, a gente recebe, mas a gente precisa aprender muito mais ainda. Mas dá algumas referências de algo que está sendo já uma chama e que consegue manter. Deus tem movimentado vários lugares, mas na sua maneira de entender, dá uma referência de alguém aí. De igreja? Escritor, livro, alguma coisa nesse sentido. Pode ser amigo perto também. Lógico. Gente, uma igreja, o pastor Cleberson Barroso. Eu choquei, você vai na igreja dele, isso é o povo, não é... Você pega o microfone assim, o povo já incendeia, sem você pedir nada. Você quer ver uma coisa? O Cleberson é pastor da 25ª. 25ª igreja na cidade de Cascavel, Paraná. Um abraço para ele, ô Barrosão. Aí, você tem ideia, tinha um culto de avivamento da igreja dele, com um policial parou a viatura, eu estava neste culto, ficou na porta chorando, policial. Você vai na igreja dele, o mover é tão grande que isso não é uma pessoa. Você está se tomando café, o povo já começa a falar em línguas, querer orar com você. Livro. Você tem algum livro para a gente poder? Tem um que eu acho que todo mundo que deseja algo a mais com Deus tem que ler esse livro. Do Benihim. Bom dia, Espírito Santo. Meu Deus. Uma coisa que eu indico. Eu vou indicar vivo e não, que não estão mais hoje, mas que é A Unção Não Morre. Quer ver um livro fantástico? Que vai mexer com você, pastor? Histórias inéditas de Azusa. A turma que participou do avivamento, que foi entrevistado. Teve uma mulher que perguntou para o autor. Assim, ele comia biscoito contando o livro e ouvia as histórias. Ele escreveu um livro das pessoas. Aí uma senhora começou a contar para ele das pessoas que entravam com aquelas bolas, tipo um tumor, que de repente sumia dentro da casa. Quando a neblina vinha, o povo era batizado com o Espírito Santo. Quando a brasa aquecia, aí a mulher... Gente, esse homem aqui são parentes. Eu trouxe um óleo para ele, a Claudinha, né, que teve a ideia na época lá. Ele estava dentro da casa, onde chama Bonnie Bry House, né? Nossa. Onde começou o avivamento da Azusa. Né? Porque o pastor William Seymour não podia pregar no lugar, aí eles começaram a fazer na casa desses irmãos. Eu trouxe um óleo, esse homem, derramou esse óleo, eu tô contemplando. Mas é lógico, tá doido? Mas deixa eu contar aqui. Aí, essa mulher do livro que contou, que tinha dias que... Gente, eu vou chegar num lugar que faz tudo a ver com... E vai mexer com muitos pastores. Tinha dia que o Seymour não descia. Todo mundo foca nele. Mas quando ele não descia, qualquer irmãozinho era tomado e fazia as coisas acontecer. E quando o Seymour descia, era uma coisa loucura. Parece que viu uma neblina dentro da casa. E o povo era tomado pelo Espírito Santo. Aí, no finalzinho, a mulher vira para o Tom e fala assim: Tom, agora eu quero te fazer uma pergunta. Isso pode voltar a acontecer? Gente, entenda. Como é que chama o livro? Histórias inéditas de Azusa. Você lê ele chorando. Um dos livros também que eu indico, que você sabe, Caçadores de Deus. Eu ia falar nele agora. Tommy Tenney, Caçadores de Deus. A Casa Favorita de Deus. Muitos livros. O Bill Johnson é um cara que hoje eu leio demais. Talvez uma das maiores referências à igreja. E é um que respeita a nossa fundadora. O pastor Paulo contou uma história para mim que eu fiquei chocado quando ele falou da fundadora. Vocês têm que aprender com ela. Então, assim... A Aimee Semple McPherson. Os livros também... Robert Liardo, Generais de Deus. Generais de Deus. Tem um outro bom também, que é brasileiro, pastor
Edno Melo, Nossa, que é Generais da Oração. muito bom. Quer ver uma coisa onde o pastor Humberto está falando sobre a reforma que ele vai... Eu quase fiquei em pé na cadeira e gritei. É isso aí. Porque isso eu li um livro do Bill Johnson também que falou sobre isso. A luta da igreja hoje, pastor Gil, não é trazer o avivamento. Muitos lugares vai acontecer. Mas muitos, para acontecer, precisam de uma coisa. Porque não existe avivamento sem reforma. Para acontecer o avivamento tem que ter uma reforma. Quando Humberto falou isso, eu falei, não, está no caminho. Isso aí, ó, vamos ter uma reforma primeiro, para que venha um avivamento. Então, existem muitos livros. O Heróis da Fé, por exemplo, é um grande livro. Existem livros também, o que você falou aí também do... Esqueci o nome dele. O Benihim. Fantásticos os livros do Benihim. Existem muitos livros que incentivam a gente, mas a maior para você que vai ler, não é ler por ler, leia desejando aquilo. É o que aconteceu comigo. Gente, eu falei para um pastor e vou falar aqui agora, ao vivo, para todo mundo estar vendo, para o meu pastor que está aqui. Isso, eu falo por mim, eu falo de mim. Muitas coisas que acontecem hoje na minha vida, pastor, é espelhando nesses livros. E eu sei que é verdade porque eu vejo acontecer. Amém. Eu faço muitas coisas na minha vida, hoje eu sigo o que eu leio. Se ele fez e deu certo, eu vou fazer também, que vai dar comigo. Sim. E numa dimensão diferente, porque o que aconteceu naquela época, foi naquela época. Deus é Deus de novidades, né? É aquela frase que a gente escutou, né? O maior inimigo do novo de Deus é o velho de Deus. Então não deixa o velho do que Deus fez lá atrás ser o empecilho para o que ele quer fazer hoje de novidade. Nem seja... empecilho para isso. Deixa Deus usar. A nossa cidade vai chegar um grande... Tem gota, gente. Quando chegar avivamento... Deixa eu ensinar uma coisa rapidinho aqui. Não vamos iludir... A gente fala isso, profetizando. Nossa cidade está do avivamento. Lógico. Mas o que nós estamos vivendo é gotas de avivamento. Porque quando o avivamento chega, bares começam a fechar, boates começam a fechar. Então, a nossa cidade, ela vai viver um grande avivamento. Eu creio nisso. Eu creio que Deus vai levantar os pastores da nossa cidade. Gente, eu vou profetizar aqui, se alguns não vai crer, vai assistir. Receba! Mas eu creio que nós aqui de Itaúna vai quebrar esse orgulho, essa palhaçada, essa besteira, essa doença. E nós vamos começar a dar a mão uns aos outros e ver que nós precisamos trazer Deus para a cidade, cara. O que eu falei naquela reunião que a gente teve essa semana agora, que treinamento que a gente faz mensal, celebrar mais um ao outro. Isso. Vamos celebrar mais o que cada um carrega. Eu celebrar o que você carrega, celebrar o que eu carrego, celebrar o que o Cris carrega, o que o João carrega, o que o Humberto, o que o João Zé Maré. Mas nós temos que aprender isso, pastor. É uma chave que nós... Quer ver uma coisa que eu falei para uma pastora hoje? Você nem sabe disso. Eu perguntei para ela assim, imagina, pastor e irmã, se todos os pastores de Itaúna subisse ao monte uma vez por semana ou 2 vezes por semana, todos, sem orar pela igreja dele. Gente, vamos jejuar pela cidade. Não importa se vai começar na sua ou na minha, vamos orar para Deus trazer o avivamento. Só imagina o que acontece. Só imagina isso. Nós precisamos... do ponto do avivamento atingir uma cidade é ter essa unidade. É ter essa unidade. Não que ela seja, igual o Dan Duque falou isso naquela live. É fantástico. Porque muita gente acha que só vai acontecer se houver unidade, mas às vezes acontece um avivamento e traz a unidade. Ele falou sobre isso, achei interessante. E nós precisamos trazer de volta. Então, todo mundo está assistindo aí, gente, principalmente de Itaúna, você que é superintendente aí de outro estado, vamos começar a unir as cidades, vamos começar a unir as nossas vidas. Uma coisa que Deus falou comigo, quero falar para vocês, isso foi para mim, que vai servir para vocês. Quando você pensa no crescimento do outro e esquece de você, Deus te levanta, que nem um foguete. Eu preguei numa igreja, você quer ver o crescimento chegar rápido? Eu preguei isso sem o senhor saber. Quer ver o crescimento chegar rápido na sua vida? Comece a celebrar o crescimento da pessoa, sem ter acontecido na sua vida. Imagina isso. Por exemplo, uma igreja, eu profetizo, pastor, nós vamos ter uma igreja de mais de 3 mil pessoas. Amém. Agora, como que vai acontecer isso? Comece a celebrar quem tem isso. Isso.
Eu aprendi isso. Ó, quem tem procurado. Eu falei isso para uma pastora da nossa igreja, a pastora Sara, eu vou dar nome aqui, viu, pastora Sara? eu falei com ela aqui, pastora Sara, pega um avião, pega um ônibus, começa a sair, pegar umas visões para trazer para sua igreja do que está acontecendo. Eu estou vendo coisas acontecer que eu estou ficando chocado, coisas fortes, então começa, porque a gente para no tempo. A gente para no tempo e começa a sair, não só para ministrar, eu vou lá ver o que está acontecendo, eu vou sentar e quero aprender com isso. Isso. Entendeu? Isso é fantástico. Fechou. Maravilha. Quanto tempo que deu de podcast aqui? Acho que é literalmente um podcast, né? Assim que as mensagens que eu mando para o WhatsApp, desculpa o podcast. Mas foi bom, hein? Esse aí fruiu. Ó, glória, hein, gente? Pessoal, Lu, muito obrigado. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês que estão nos acompanhando aí. Espero que tenha somado, tenha trazer dentro do teu coração essas verdades que foram conduzidas aqui e que Deus possa despertar dentro do teu coração essa chama. E quem sabe, a sua cidade, amém, seu bairro, a sua rua, não está gritando para que você seja essa voz. Então comece. E se Deus levantar mais uma voz junto com você, não o impeça. Dê a mão para Ele e faça junto essa missão, porque eu tenho certeza que Deus vai impactar muitos lugares. Lu, encerra orando por nós. Amém. Mas eu só quero mandar um abraço para o pessoal da Alagoas, o pessoal aí dos estados que estão aí, de São Paulo, que eu vou divulgar isso. O pessoal que a gente tem andado aí, é muito Paraná, mas de todos vocês, Chuí, um abraço aí, gente. Eu sei que foi interessante. Vamos orar, né, pastor? Daqui uns dias, eu quero mandar um abraço para a Europa, para os Estados Unidos. E nós temos que orar muito. África. Nós temos que orar muito pelo João da nossa igreja, que trabalha na mídia também, tá? Ah, é? Nós temos que orar muito. Gente, ele e a Luma são os líderes de missões nossas. Eu vou orar por eles. É engraçado, o João, de um tempo lá que cresceu muito. Eu percebo também. Então vamos orar, né? Fica mais humilde, né? Um abraço para você, meu amigo. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Amém. Ora por nós. Amém. Você que está aí acompanhando a gente, quero te falar uma coisa. Caso você necessite de alguma coisa, glória a Deus, escreva, comente aí, né? A gente vai deixar um telefone de contato também da nossa igreja. Você pode entrar em contato com a gente. Entra no perfil do Instagram, chama lá, seja do podcast, né? Pode ser que é o perfil do Instagram, ou se não, no próprio perfil da igreja, Quadrangular Lourdes. Entra lá, manda no direct e vamos conversar e vamos caminhar junto dentro do que Deus quer. Lu, ora para nós. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Amém, Jesus. O que foi tratado aqui foi coisa do céu, Pai. A tua presença foi tão real aqui. E agora todos que estão assistindo e recebendo essa oração também, Pai. Amém. Deus, cura agora quem está enfermo. Alegre esse coração que está triste. Pai, que eu profetizo novas experiências com o teu Espírito sobre cada vida, meu Pai. Em nome de Jesus. Eu profetizo que cada vida venha a ser abençoada, Senhor. Que cada vida que assistiu, meu Pai, ela possa gerar dentro dela, meu Pai, essa paixão e essa sede. Amém. Deus, nós abençoamos cada vida agora. E nós declaramos o avivamento nessa casa, o avivamento nessa igreja. Declaramos que este lar será um lar cheio de milagres, cheio de novidades, libertações. Em nome de Jesus. Senhor, nós abençoamos cada vida, meu Pai. Nós profetizamos sobre cada pessoa a unção do Teu Espírito Santo, a vitória e os milagres. Deus, amém. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Se inscreva no nosso canal, esteja junto com a gente aí e venha fazer parte do nosso time aqui. Pode ser que acompanhe a gente, compartilha esse podcast aí que vai alcançar muitas pessoas. Um abraço, Cris, obrigado pela força, equipe aí. João, mais uma vez, obrigado. Deus abençoe todos vocês. Um abraço, Lu. Deus abençoe. Deus abençoe, meu amigo. Tamo junto. Amém.